Lloyd, um órfão, foi adotado pela feiticeira de Rank, esse mais poderosa, e virou aventureiro. Mas seu grupo o demitiu por ser um mago de suporte inútil. Contudo, ninguém, exceto sua mestra, sabe que ele é, na verdade, o herói escolhido para derrotar o Rei Demônio. Quando Lloyd era apenas um garoto, sua cidade natal foi destruída pelo ataque do Rei Demônio. Ele sobreviveu, e uma feiticeira aventureira de Rank S, chamada Merlin, o encontrou. Ela também parecia ter perdido alguém precioso na batalha contra o Rei Demônio, e para lidar com a dor, decidiu adotar Lloyd e tomá-lo como seu discípulo. Merlin o leva para casa, e a primeira coisa que faz é criar uma bola de fogo do nada. Ela diz ao Lloyd boquiaberto que se ele não conseguir criar fogo com magia até o anoitecer, pode esquecer o jantar. Lloyd se esforça para criar chamas, e assim que consegue, corre animado para mostrar à mestra. Merlin, com um sorriso irônico, diz que ele se saiu bem, antes de apagar seu foguinho e dar-lhe uma bronca daquelas, dizendo que ele ainda tem um longo caminho pela frente. Logo depois, ela o ensina a invocar água do chão e Lloyd acerta de primeira, mas em vez de elogiá-lo, Merlin volta a ser sarcástica e o afoga na água para mostrar. É assim que se faz, meu caro. Com o passar dos dias, Lloyd aprende novos tipos de magia, mas Merlin nunca está satisfeita. Mesmo quando ele cria uma escultura de gelo dela, ela usa sua magia para lhe dar uma lição. Ela controla a escultura, agarra Lloyd e aumenta o tamanho da estátua, dizendo que ele ainda carece de habilidades. Em seguida, ela destrói a escultura, e Lloyd cai no chão. Sendo o menino ingênuo que é, ele acredita plenamente em Merlin e promete se esforçar para superar sua falta de habilidade. Dias depois, Merlin acorda com uma ressaca terrível, e Lloyd usa sua magia para curá-la. A primeira coisa que ela faz ao se levantar é abraçá-lo e agradecer. No momento seguinte, porém, ela o arrasta para fora para praticar magia. O tempo passa, e uma noite, Merlin está lendo alguns textos antigos com uma expressão perturbada e dolorosa no rosto. De repente, Lloyd aparece para chamá-la para jantar, e ao se levantar, ela acidentalmente derruba o livro. Lloyd a ajuda a pegá-lo, e no momento em que toca o livro, toda a informação é carregada em seu cérebro, e ele desmaia. Merlin fica apavorada ao ver isso, pois Lloyd acabou de aprender um feitiço de magia antiga só de tocar no livro, o que significa que ele tem as qualidades de ser o escolhido. Isso traz de volta memórias traumáticas para Merlin, e ela não quer que Lloyd repita os mesmos erros que ela cometeu. Então, naquela noite, enquanto Lloyd dorme tranquilamente, Merlin vai ao seu quarto e com um beijo na testa lança um feitiço, selando o conhecimento da magia antiga em seu cérebro, pois não quer que ele confie demais em seu poder. Para garantir que Lloyd não siga um caminho perigoso, ela até o recomenda a se tornar um mago branco, cujo papel principal é dar suporte a outros aventureiros. Ela o ensina a magia de recuperação que faz frutas crescerem e, em seguida, mostra a diferença de seus níveis ao reviver casualmente uma árvore moribunda. Depois disso, Merlin continua a ensiná-lo sobre magia e outras coisas. Mas sempre que algo relacionado à magia antiga surge, ela diz que ele não precisa aprender, pois a magia antiga foi extinta centenas de anos atrás. Mais tempo se passa com Lloyd treinando sob Merlin, e um dia ela o venda e o leva para o fundo de uma floresta cheia de monstros perigosos. Ela lhe dá apenas uma faca e diz para ele voltar para casa em uma semana, usando sua magia. Ela nem lhe dá chance de dizer nada e foge, deixando Lloyd confuso e assustado. Quase imediatamente, um monstro-lobo aparece, e Lloyd de alguma forma evita seus ataques subindo em uma árvore próxima. Ele percebe que os feitiços que pode usar como mago branco não conseguem derrotar os monstros, e a única coisa a fazer é voltar para casa, evitando os perigos. Primeiro, ele usa seus sentidos mágicos para encontrar sua casa, e então começa a andar em sua direção. Ele usa magia para amadurecer frutas e comer, e à noite tenta criar novos feitiços mágicos que o ajudem a ficar seguro. Ele continua sua perigosa jornada sozinho, experimentando novos feitiços para encontrar comida e correr mais rápido. No dia seguinte, ele quase é engolido por um monstro-aranha, mas graças ao seu feitiço de velocidade, consegue escapar em segurança. Lloyd não para de usar o feitiço até chegar em casa, e como resultado, desaba de exaustão bem na frente da porta. O tempo passa rápido e Lloyd cresce, virando um adolescente que fica curioso sobre o mundo exterior ao encontrar uma revista sobre a cidade próxima. A atitude de Merlin com ele também mudou. Em vez de arrastá-lo para praticar magia, ela o tira das tarefas diárias para criar novos tipos de feitiços. Ela tem novas ideias nos momentos mais aleatórios e o faz virar noites consecutivas para ajudá-la a torná-las realidade. Lloyd não aguenta todo esse estresse e, uma noite, decide fugir de casa para explorar o mundo. Na manhã seguinte, Merlin encontra o quarto vazio, com apenas uma revista sobre a cidade na mesa, e percebe que seu garotinho finalmente cresceu o suficiente para entrar na fase rebelde. Enquanto isso, Lloyd chega à cidade e é levado pelo seu ritmo. Ele gasta o pouco dinheiro que tem em comida e se pergunta como pode ganhar mais, quando um aviso de recrutamento para um grupo de aventureiros aparece na sua frente. Ele nem percebe que alguém o observava e decide tentar a sorte como aventureiro. A primeira missão que ele pega após entrar no grupo é lutar contra um ciclope, e ele fica emocionado, pois nunca viu ninguém enfrentar monstros tão fortes.
O Ciclope está encurralando Alan, o líder e principal DPS do grupo, que pede ao curandeiro para lançar um feitiço de cura neles. Lloyd decide ajudar também, lançando instantaneamente um feitiço de suporte em todos os membros do grupo, mas nenhum deles sequer percebe. O arqueiro rapidamente atira uma flecha no olho do monstro, cegando-o, e enquanto ele tenta derrubar o arqueiro, a tank, Rina, corre para bloquear o ataque. Ela fica chocada porque quase não sente o impacto do golpe. Enquanto isso, o mago do grupo prende o Ciclope, dando a Alan a chance de finalizá-lo com um único golpe. Por causa disso, Alan vira uma estrela da noite para o dia, e as pessoas começam a te aclamá-lo como herói. Por outro lado, Lloyd é completamente negligenciado e recebe apenas trocados como pagamento, por ser um mago branco de rank D. Ele aceita essa quantia, pois pensa que só vale isso. E quando Alan diz que deveriam brindar ao sucesso, Lloyd rapidamente se desculpa, dizendo que não bebe. As garotas ficam irritadas por ele ter recusado a oferta de Alan, mas o próprio Alan não se importa, pois não considera Lloyd um membro do grupo. Ele diz que todos os magos brancos são inúteis, mas ainda precisam de um para cumprir as regras da guilda, e não faz diferença se é Lloyd ou qualquer outro. Rihanna, porém, pensa que há algo a que ninguém está prestando atenção e está bastante curiosa sobre Lloyd. Por outro lado, o cara que está de olho em Lloyd acaba sendo o informante de Merlin, e ele lhe dá atualizações constantes sobre seu aluno. Merlin diz que não está preocupada com Lloyd desde que ele não fique muito arrogante, e o espião pergunta se ela se arrepende do que aconteceu no passado. Merlin morde os lábios ao recordar o dia em que lutou contra o Lorde Demônio com seu grupo, liderado pelo herói Síbil. O Lorde Demônio não conseguiu vencê-los, então decidiu se autodestruir, levando uma cidade inteira junto. O herói Síbil usou a magia antiga para reviver todas as pessoas que morreram pelo ataque do Lorde Demônio, mas teve que sacrificar sua vida para isso. Perdê-lo foi um grande golpe para Merlin, e embora ela tenha adotado Lloyd apenas como um mecanismo de enfrentamento, ela nunca imaginou que ele seria um escolhido como Síbil. Ela jura que nunca repetirá seus erros e fará o que for necessário para manter Lloyd seguro. De volta à cidade, Alan rapidamente se torna um figurão depois de matar monstros poderosos, tudo graças ao suporte. Claro, ninguém percebe isso, exceto Rina, que só tem uma vaga ideia. Uma noite, Alan recebe um pedido dos soldados para derrotar alguns golems que estão matando suas tropas perto de um ponto de patrulha. Alan rapidamente aceita a oferta pensando que será bem fácil. Ele leva seu grupo ao ponto de patrulha, e Lloyd usa sua busca mágica para descobrir que precisam entrar na cachoeira para lutar contra os golems. Uma vez lá dentro, Alan luta contra os golems, mas um invocador continua criando novos a cada vez. Lloyd percebe que o invocador está usando uma pedra mágica para criar novos golems e rapidamente aprimora a arqueira, dizendo a ela para atirar no invocador. Ela o obedece e sua flecha de alguma forma curva em torno de um pilar para atingir o invocador no peito. Lloyd então ordena ao mago que teletransporte o cajado mágico para ele, e ele imediatamente o sela também. Isso não agrada Alan, que sente que só ele pode dar ordens ao seu grupo. Ele então decide focar no golem, e Lloyd o avisa para recuar, pois o golem está fora de controle depois de perder seu mestre. Alan não o escuta e avança, e Lloyd tem que usar uma magia especial para alcançá-lo e salvá-lo de ser esmagado pelo gigante de pedra. Alan fica bravo com ele, e nesse momento o golem perde força, dando a ele a chance de destruí-lo. Assim que a missão termina, Alan imediatamente demite Lloyd, dizendo que ele é inútil e sempre se esconde na retaguarda. Lloyd, que foi manipulado todo esse tempo para acreditar que tem problemas de habilidade, aceita a decisão sem revidar. Ele tenta procurar outro grupo para se juntar, mas não há vagas, e ele se sente desapontado. Por sorte, uma garota está procurando urgentemente por um mago branco livre, mas a recepcionista diz a ela que será difícil encontrar alguém que atenda às suas condições. Sem outras opções, a recepcionista aponta para Lloyd, e assim que a moça de cabelo rosa confirma que ele é um mago branco desempregado, ela o arrasta consigo. Acontece que a garota de cabelo rosa, Yui, é membro de um grupo de aventureiros de rank esse, e eles recentemente saíram para caçar alguns bandidos. O trabalho em equipe e a força superior permitiram que derrotassem facilmente os bandidos e eles encurralaram o chefe, dizendo para ele se render. No entanto, o chefe decidiu usar seu movimento secreto e invocou um golem de pedra gigante para lutar contra eles. O grupo de Yui percebeu que ele era resistente à magia e que ataques físicos fracos também não fariam muito efeito. Então, ela decidiu enfrentá-lo sozinha, sendo a mais forte causadora de dano do seu grupo. Ela avançou contra o golem e o atacou com toda a sua força, mas só conseguiu deixar um arranhão no corpo dele. Teve que recuar e desviar do ataque Dolem, e então pediu ao mago branco do grupo para aprimorá-la. A maga branca parecia estar perdida em seus pensamentos, e levou um segundo para processar o que Yui tinha acabado de dizer. Felizmente, ela conseguiu lançar um feitiço para aumentar sua força a tempo, permitindo que Yui derrotasse o golem com seu próximo ataque. Depois que prenderam todos os bandidos, Yui foi falar com a maga branca Klum, que pediu desculpas por ter se distraído antes, pois isso poderia ter custado a vida de Yui. Yui disse para ela não pensar muito nisso, pois sabia que Klum estava lidando com sérios problemas pessoais no momento.
Ela perguntou como as coisas estavam indo em sua casa, e então Clum de repente entregou sua demissão a Yui, pois precisava de uma pausa para cuidar de sua irmã doente. Isso nos leva ao momento presente, onde Yui ansiosamente agarra a mão de Lloyd e o arrasta para sua base. Os membros do grupo dela levam um momento para processar que ela encontrou um mago branco, pois tinham certeza de que ela falharia. Yui então apresenta Lloyd a todos, mas ela nem sabe o nome dele ainda. Depois disso, ela apresenta seu grupo a ele, que inclui Dagas, o usuário de escudo, Cross, o arqueiro, e Celica, a maga. Por último, ela se apresenta como a espadachim e líder do grupo, dando as boas-vindas a Lloyd. Lloyd pergunta quando ele consentiu em se juntar ao grupo, e Yui fica surpresa, pois nem percebeu que nunca lhe fez a pergunta principal. Dagas e Celica entendem que ela arrastou ansiosamente esse estranho para a base sem explicar tudo e se desculpam com ele por isso. Depois disso, eles se viraram para Yui, dizendo que mesmo que ela encontrasse um mago branco, ele não poderia substituir Clum e que deveriam desistir da missão atual. Yui fica chateada ao ouvir isso e diz que o cliente deles pediu ajuda, e eles não podem recusá-los assim. Lloyd pergunta por que não deixam outro grupo pegar a missão, e Dagas diz que não é possível, pois estão lidando com uma missão de rank A. Apenas grupos de rank A ou superior podem aceitar tais missões. Mas atualmente, todos os grupos de rank A estão fora da cidade, e só eles podem aceitar esta missão porque são um grupo de rank S. Lloyd fica chocado ao ouvir que está diante de aventureiros de rank S e realmente quer ajudá-los. Mas mais uma vez, sua baixa autoestima o faz acreditar que é muito fraco para ser de alguma utilidade. No entanto, Yui de repente fala em seu nome, dizendo aos membros do grupo que deveriam pelo menos dar uma chance a Lloyd para provar suas habilidades antes de descartá-lo. Ela o leva para a floresta para mostrar suas habilidades, e Lloyd se sente nervoso, pensando que vai decepcionar a todos ali. Yui continua dizendo para ele fazer algo, e Dagas pede a ela para pelo menos dizer ao novato que tipo de feitiço deve lançar, pois ele parece confuso. Yui pede a Lloyd para lançar magia de encantamento em todos eles, mas Cross e Celica acham que não será possível, pois apenas magos brancos muito habilidosos conseguem. No entanto, Lloyd fica chocado porque, depois de exaltar a tarefa como a mais difícil do mundo, Yui acabou de pedir a ele para lançar um feitiço de nível muito básico. Ele pergunta se ela tem certeza de que este é o teste que ele precisa passar para se juntar ao grupo, e ela afirma. Os outros membros do grupo dizem a Lloyd que ele não precisa agir como forte se não conseguir, pois eles sabem o quão difícil é. No entanto, Lloyd diz que fará isso. Ele rapidamente invoca seu cajado do armazenamento dimensional, e isso já é o suficiente para chocar a todos. Ele então lança 5 tipos diferentes de feitiços de encantamento neles de uma vez, e eles nem percebem, pois ele é muito rápido. Yui pergunta de onde ele tirou aquele cajado, e ele fala sobre o feitiço de armazenamento que usa para guardar coisas. Ele então pergunta se ela está satisfeita com os resultados do feitiço de encantamento, e Yui fica confusa, pois geralmente leva mais tempo e um encantamento para fazer isso. Todos começam a se sentir mais leves e fortes como resultado dos feitiços. E para testar os efeitos, Yui balança sua espada em uma grande árvore próxima. Ela consegue cortar a árvore limpa mesmo com um balanço suave, e todo o seu grupo fica pasmo com isso. Lloyd então diz que lançou 5 tipos de feitiços de encantamento neles, e eles quase não conseguem acreditar no que ouvem. Lloyd explica que pensou que lançar apenas um feitiço em todos era muito simples para ser o verdadeiro teste, então ele tentou ir além e mostrar o que realmente pode fazer. E os outros estão atordoados demais para sequer responder, e Lloyd pensa que eles estão apenas desapontados com ele. Ele devolve seu cajado ao armazenamento, dizendo que entende que não é adequado para ser o mago branco do grupo deles. Ele pede desculpas por desperdiçar o tempo deles e começa a ir embora. Mas então Yui o para. Ela finalmente se dá ao trabalho de perguntar a Lloyd sobre sua experiência de trabalho anterior, e ele choca a todos ao revelar que foi demitido do grupo do herói por ser muito fraco. Que os outros se perguntam que tipo de padrões o herói tem para chamar Lloyd de muito fraco, pois nunca viram ninguém que possa lançar 5 feitiços de encantamento de uma vez. Quando Lloyd ainda insiste que é fraco, Cross começa a se preocupar mais com os padrões dele. Lloyd muda de assunto perguntando por que não chamam de volta a maga branca do grupo, e Yui explica que a irmã de Clum está realmente doente, e ela estava cuidando dela enquanto trabalhava como aventureira o tempo todo. Naturalmente, isso a esgotou, e ela não conseguia mais fazer as duas coisas, então decidiu fazer uma pausa de ser aventureira. Dagas diz que eles poderiam ter completado a maioria das missões, mesmo sem ela, mas missões de rank A são bastante difíceis, e eles definitivamente precisam de um mago branco para fazê-las. Todos de repente ficam preocupados com Clum, pois mesmo que ela tenha deixado o grupo, ainda é amiga deles, e Lloyd sente ciúmes ao ouvir isso. Ele rapidamente muda de assunto e pergunta se alguém sabe de que doença a irmã de Clum está sofrendo. Yui se lembra que o corpo da garota está se transformando em Magistone gradualmente, e Lloyd se lembra que aprendeu sobre Magistones com sua mestra. Quando Merlin o ensinava como a Magistone pode transformar outras criaturas vivas em Magistone, Lloyd havia se perguntado se era possível restaurá-las ao normal. E agora ele decide descobrir.
Ele pede a Yui para levá-lo à casa de Klum, e ela o leva até lá. Uma Klum muito magra e cansada abre a porta e se surpreende ao ver sua amiga ali. E uma vez lá dentro, Lloyd vai direto ao trabalho. Ele pede a Klum para contar em detalhes sobre a condição de sua irmã, e ela diz que, originalmente, ela e sua irmã Sylvie costumavam ir em aventuras juntas. No entanto, um dia, ela se machucou durante uma missão e desde então ela está doente. Lloyd pergunta pelos sintomas e Klum decide mostrar a ele, em vez de explicar com palavras. Assim que ela abre a porta do quarto de Sylvie, uma mana maligna intensa vaza. E então Klum remove o cobertor da irmã, mostrando que suas mãos e pernas já se transformaram. Ela diz que a mana de Sylvie enlouqueceu e sua condição continua piorando dia a dia. Klum teme que sua irmã não tenha muito tempo de vida, e então Lloyd pede a ela para deixá-lo ajudá-la. Ele diz que tem uma teoria que pode fazer Sylvie voltar ao normal se ele estiver certo, mas Klum se recusa por acreditar, pois até os curandeiros especialistas que ela chamou disseram que era impossível curar sua condição. No entanto, Lloyd explica que Sylvie pode ter sido ferida por uma Magstone de alta pureza, que começou a transformá-la em Magstone também. Ele pergunta a Klum se Sylvie foi ferida em um lugar com alta densidade de mana, e ela afirma, dizendo que estavam em uma missão para extrair uma Magstone de uma caverna. Lloyd pede a ela para mostrar a ferida de entrada, e quando Klum revela o membro de Sylvie que se transformou em Magstone também, Lloyd tem certeza de que foi aí que o problema começou. Klum pergunta como ele sabe tudo isso, e ele responde que aprendeu com sua mestra. E então pede a Klum para confiar em Lloyd desta vez, e ela decide dar-lhe uma chance. Lloyd imediatamente lança um feitiço para absorver toda a mana corrompida do corpo de Sylvie, mas isso é bastante difícil para ele lidar também. De qualquer forma, ele consegue passar pela primeira etapa, dizendo a Klum que precisava reduzir a mana de Sylvie a quase zero, pois caso contrário, não haveria sentido em curá-la. Ele diz que continuará absorvendo a mana dela enquanto a cura e lança outro feitiço para iniciar a cura. Klum percebe que não é o feitiço de cura usual, e Lloyd diz a ela que esta é uma versão mais poderosa, altamente ineficiente, mas que também permite que ele queime a mana que está absorvendo de Sylvie. Klum fica sem palavras ao ouvir isso, e Yui pergunta se Lloyd está fazendo algo impressionante. Ela responde que ele está conjurando 2 feitiços que ele mesmo criou, ao mesmo tempo, enquanto suporta uma quantidade tremenda de mana, algo que seria impossível até para os maiores magos brancos. Logo, o método de Lloyd mostra seus resultados, transformando o corpo petrificado de Sylvie de volta ao normal. Como resultado, Sylvie recupera a consciência e Klum começa a chorar lágrimas de alegria ao ver isso. Mais tarde, ela diz a Yui e Lloyd que assim que sua irmã se recuperar, as duas voltarão a se aventurar juntas, e ela quer que Lloyd apoie o grupo dela em seu lugar. Ele diz que não é qualificado para isso, mas essa afirmação passa batido pela Klum, que pede para ele fazer o que o coração mandar. Depois disso, Yui e os outros dão uma festa para celebrar a recuperação de Sylvie, e agradecem a Lloyd que ainda pensa que não é digno de tal honra. No entanto, ele vê como todos o tratam bem ali, mesmo tendo acabado de se conhecerem, e nervosamente pede para se juntar ao grupo, mesmo achando que lhe falta força. Todos ficam agradavelmente surpresos com a mudança de ideia dele, e o recebem de bom grado em seu grupo. Depois disso, eles fazem uma festa de boas-vindas para Lloyd e dizem para ele comer o quanto quiser, porque eles vão cobrir a conta esta noite. Lloyd começa a comer como se nunca tivesse visto comida antes, e seus novos companheiros de grupo ficam bastante divertidos ao ver aquilo. Eles perguntam se ele estava com tanta fome, e Lloyd lhes diz que a comida desta cidade é realmente incrível. Isso é outro choque para todos, porque a comida aqui é bem comum, mas Lloyd lhes diz que comparado ao que ele tem comido desde a infância, a comida daqui tem um sabor incrível. Yui fica curiosa sobre a infância dele agora, e Lloyd conta que morava com sua professora que cozinhava tudo o que crescia no jardim dela. Às vezes ela coletava cogumelos selvagens e outras vezes simplesmente assava carne de feras selvagens e depois dava a eles sem tempero algum. Lloyd diz que por causa disso ele aprendeu a cozinhar. Mas mesmo assim ele nunca conseguiu fazer uma comida tão boa quanto esta. Yui nem se importa mais com a comida neste ponto e está mais curiosa sobre a pessoa que ensinou magia a Lloyd. Ela pede para ele contar mais sobre sua professora, e os outros membros do grupo também entram na onda. Celica pergunta se a professora dele também é uma maga branca, e Lloyd diz que ela é mais uma maga orientada para o combate, porque ele frequentemente via explosões quando ela estava trabalhando sozinha. Celica fica impressionada que alguém que não é uma maga branca treinou Lloyd tão bem, e ele concorda que Merlin é mais do que incrível. Celica diz que adoraria aprender uma coisa ou duas com ela, mas Lloyd a interrompe ali mesmo, dizendo que ela se arrependeria dessa afirmação pelo resto da vida se soubesse a verdade. Enfim, depois de discutir um pouco mais sobre Merlin, o grupo decide fazer uma reunião de estratégia para a missão, e Yui pede para Dagas explicar os detalhes da missão a Lloyd, porque ela é péssima em fazer apresentações. Dagas diz a Lloyd que a missão deles é derrotar monstros que estão destruindo fazendas locais, e Celica lhe conta que várias espécies de monstros se uniram para formar um bando. Essa é a primeira vez que Lloyd ouve algo assim, e Dagas diz que é uma informação nova para eles também, mas que precisam levar a sério.
De repente, Cross comenta que, como estão contra um grande número de inimigos, ele e Yui terão dificuldades, pois atacantes físicos não são bons em lidar com multidões. Yui concorda dizendo que Cílica terá que salvá-los desta vez, porque ela pode usar feitiços de área, mas até Cílica está nervosa, pois usar feitiços de área consome muita mana. Então pergunta a Lloyd se ele pode usar magia de ataque, e ele responde que pode usar feitiços de nível básico, mas o resultado não é tão impressionante. Dagas então passa para a parte da formação da estratégia, e diz que ele e Yui vão reunir os monstros em uma área para que Cílica possa atacá-los de uma vez. Cross protegerá Cílica e Lloyd, que se concentrará em cura e suporte. Depois disso, todos vão para a estalagem para descansar, mas Lloyd começa a andar em outra direção. Dagas o para, perguntando aonde ele vai, e Lloyd responde nervosamente que está muito duro para pagar um quarto na estalagem. Dagas imediatamente lhe dá uma bolsa que tem mais dinheiro do que a soma de todo o dinheiro que Lloyd já viu em sua vida inteira. Ele fica sem jeito e diz a Dagas que não pode aceitar, mas Dagas responde que isso não é caridade, porque ele vai descontar esse valor do salário dele. Lloyd não pode recusar agora e agradece a Dagas, prometendo que fará o seu melhor para pagar o valor. Na manhã seguinte, todos se reúnem em frente à estalagem e Yui é a última a chegar. Ela pergunta a todos onde estão suas malas, e eles animados dizem que Lloyd guardou tudo em seu armazenamento mágico, para que não precisem se preocupar em carregá-las. Yui imediatamente aceita a oferta também, e Lloyd rapidamente guarda as coisas dela no armazenamento mágico. Yui e Cílica começam a elogiar suas habilidades incríveis, mas Lloyd lhes diz que pode ensinar a todos eles. Todos ficam chocados ao ouvir isso, porque nunca viram ninguém além de Lloyd usar essa magia, mas ele os assegura de que é bastante fácil de aprender, embora aumentar a capacidade de armazenamento precise de algum treinamento. Com isso, eles partem em sua missão, e no caminho, Lloyd aprende a importância de se divertir durante longas jornadas. Eles chegam ao primeiro acampamento muito antes do previsto, porque não precisam carregar a bagagem. E lá, Lloyd tira as coisas do armazenamento mágico para que possam montar suas barracas. Yui decide ir se refrescar no rio agora que montaram as barracas, mas Dagas a repreende, dizendo que ainda precisam coletar lenha e comida. Lloyd se oferece para coletar lenha, e Yui o agradece por reduzir a carga de trabalho. Ela então arrasta Cílica com ela para que possam tomar um banho, e enquanto isso, Lloyd vai para a floresta e coleta alguns gravetos secos. Ele então avista a fruta que costumava comer na infância e decide pegar um punhado para seus companheiros de grupo. Quando de repente, ele ouve Yui gritando. Ele corre na direção do grito e encontra um monstro serpente gigante atacando Yui e Cílica, que estão completamente indefesas contra ele. Lloyd imediatamente corre para ajudá-las, atacando o monstro para chamar sua atenção. Aproveitando essa chance, Yui e Cílica correm para a margem e Lloyd espera que elas cubram seus corpos com uma toalha antes de jogar as armas para elas. Ele então conjura instantaneamente 2 feitiços de encantamento nelas, e Yui imediatamente avança contra o monstro, cortando-o em 2 com um único golpe. No entanto, até a cabeça decepada do monstro ainda oferece resistência, e Cílica diz a Yui e Lloyd para se protegerem antes de atirar uma bola de fogo nele, derrubando-o em um só golpe. Ela fica chocada porque geralmente não tem esse tipo de poder de fogo, mas não lhe ocorre que Lloyd a aprimorou. Enquanto isso, Yui o agradece por salvar a pele delas e pede para ele guardar a espada dela novamente, quando de repente sua toalha cai e Lloyd acaba vendo o que ela estava escondendo. Ambos surtam, e Lloyd leva um tapa, mesmo não sendo culpa dele. Enfim, assim que retornam ao acampamento, Lloyd decide ensinar a todos como usar a magia de armazenamento. Ele lhes diz para abrirem um espaço usando as palmas das mãos no início, mas eles não entendem como fazer isso. No entanto, por conselho de Cílica, eles tentam, mas parecem apenas um bando de idiotas esmagando um balão invisível. Lloyd sente que é um mau professor porque não consegue ensiná-los, mas então, de repente, Cílica entoa armazenamento e consegue abrir um espaço mágico. Todos percebem de repente que não podem conjurar feitiços sem encantamento como Lloyd, mas se puderem usar cânticos, conseguirão descobrir eventualmente. Depois de um pouco de prática, Cílica consegue guardar seu cajado no espaço mágico, mas os outros têm dificuldade em fazê-lo. Mais tarde, à noite, enquanto o resto do grupo está dormindo, Lloyd e Yui estão de vigia. Yui de repente senta na frente dele, agradecendo por ele ter se juntado ao grupo, e ele responde que também estava desempregado, então ele é quem deveria agradecê-la. Ele então se lembra de como ela estava determinada a completar a missão porque os clientes precisavam de ajuda, e pergunta se há alguma razão especial para ela estar tão focada em fazer essa missão. Yui lhe conta que quando era pequena, sua vila foi atacada por monstros, e ela foi a única sobrevivente. Então, quando soube da missão, não conseguiu evitar aceitá-la, porque queria salvar pessoas da situação que ela mesma havia enfrentado. De repente, Lloyd a interrompe dizendo para ela ficar em silêncio porque há monstros por perto. Yui fica alerta e invoca sua espada enquanto Lloyd lhe diz para ir acordar todo mundo. Logo, o grupo inteiro está pronto para enfrentar os monstros-aranha, mas eles percebem que o número deles é muito grande e que deveriam recuar por enquanto.
Eles começam a recuar lentamente, mas então, infelizmente, Yui pisa em um galho e o som atrai a atenção dos monstros. Todos correm o mais rápido que podem, mas as aranhas os alcançam e os cercam. Elas começam a esguichar teias de seus traseiros, e os aventureiros bloqueiam a primeira rodada de ataque. Mas então uma aranha amarra o cajado de sílica e o tira dela. As aranhas então os prendem em uma gaiola de seda, e todos entram. Lloyd diz que eles devem parar as aranhas onde elas estão antes de tentar derrotá-las. Ele rapidamente encanta seus companheiros de equipe e então diz a Yui para atacar primeiro. Ela salta, cortando a teia de seda, e então Cross devolve o cajado de sílica para ela. Enquanto isso, Yui corre em direção a uma aranha, bloqueando seu spray pegajoso e então rapidamente cortando suas pernas. Ela então surfa no esguicho de seda da aranha para viajar rapidamente em direção à segunda, cortando as pernas dela também. Em seguida, Lloyd diz a Sílica e Cross para se juntarem ao ataque. Sílica cria algumas bolas de fogo e Cross atira flechas através delas, incendiando as aranhas com as flechas em chamas. A luta termina com isso, e Lloyd percebe que começou a dar ordens, mesmo sendo o membro mais novo do grupo. Ele se desculpa por ter se empolgado, mas Dagas lhe diz que foi uma coisa boa, porque ele tem as qualidades de um líder nato. Todos os outros concordam com ele, e dizem a Lloyd para continuar desempenhando um papel ativo na liderança do grupo durante a batalha. Na manhã seguinte, todos aprenderam o feitiço de armazenamento mágico bem o suficiente para carregar sua própria bagagem. E enquanto retomam sua jornada, Lloyd continua pensando por que os monstros-aranha estavam ali. Alguns dias depois, enquanto Lloyd está de vigia sozinho à noite, ele começa a pensar novamente nos monstros-aranha. Ele acredita que deveriam tê-los inspecionado um pouco mais, quando de repente, Yui e Sílica o chamam, perguntando se ele planeja ficar de vigia sozinho esta noite também. Lloyd afirma, e as garotas ficam preocupadas com ele porque ele tem virado noites há bastante tempo. Elas dizem que ele deveria revezar o turno da noite com os outros, mas Lloyd lhes diz que ficará bem e que quer que todos os outros conservem sua energia caso precisem lutar. Yui está prestes a dar-lhe uma bronca, mas então Sílica a impede, pedindo para ela respeitar a decisão de Lloyd, mas também pede a ele para informá-lo se as coisas ficarem muito difíceis para ele. Enquanto isso, Cross e Dagas apenas observam essa cena de sua barraca, preocupados com a teimosia de Lloyd. No dia seguinte, eles retomam sua jornada e enquanto fazem uma pausa, Lloyd tenta detectar quaisquer monstros perto deles. Ele fica aliviado quando não sente nenhum, mas então Yui vem correndo até ele, perguntando o que ele está fazendo. Ele lhe fala sobre a magia de busca que lhe permite localizar monstros e outras ameaças próximas, e Yui fica surpresa, porque é a primeira vez que ela ouve falar desse feitiço. Lloyd lhe diz que não tem um alcance muito amplo, mas ainda é melhor do que nada. Yui fica preocupada porque ele está assumindo todo o fardo de vigiar os arredores sozinho, mas ele lhe diz que está bem e não precisa de ajuda. Naquela noite, enquanto Lloyd fica de vigia sozinho mais uma vez, Yui diz que parece que ele não confia neles de jeito nenhum, mesmo que agora sejam amigos. Sílica lhe diz que pessoas diferentes têm ritmos diferentes para se sentirem confortáveis umas com as outras, e deve haver algum trauma no passado de Lloyd que o faz se afastar dos outros. Ela também acredita que há uma razão para Lloyd não conseguir ver o quão incrível ele é, e é por isso que ele tenta compensar isso trabalhando demais. Yui fica curiosa sobre o passado de Lloyd ao ouvir isso, mas Sílica lhe diz que ele contará tudo assim que se sentir confortável com eles. Por outro lado, Dagas se aproxima de Lloyd pedindo para ele ir com ele porque precisa de ajuda, enquanto Cross se oferece para ficar de vigia em seu lugar por enquanto. Lloyd vai com Dagas, que monta um elaborado alarme de armadilha que pode alertá-los caso algum monstro se aproxime do acampamento. Lloyd fica impressionado com isso, e então Dagas lhe diz que o alarme os alertará sobre os monstros, então ele deveria descansar. Lloyd diz que não há necessidade disso, e que ele pode fazer um trabalho melhor do que esse alarme. Mas então Dagas de repente o confronta, perguntando se ele não confia no grupo. Lloyd responde que confia neles, mas Dagas lhe diz que suas ações parecem dizer o contrário. Lloyd se lembra das palavras de Merlin e de seu antigo chefe. Ambos lhe disseram que ele era inexperiente e inútil. Ele diz a Dagas que se não trabalhar duro, pode causar problemas para os outros, mas Dagas, com confiança, lhe diz para causar problemas para eles nesse caso. Lloyd não entende o que ele quer dizer, e Dagas explica que eles formaram um grupo para lidar com as coisas em equipe que não conseguiriam sozinhos. E, obviamente, todo mundo causa alguns problemas às vezes. Ele pede a Lloyd para confiar mais em sua equipe, e essa é a primeira vez que o ingênuo ouve falar desse conceito. Dagas consegue convencê-lo a descansar com isso, e na barraca, Lloyd sorri para si mesmo, pensando em como agora tem pessoas em quem pode confiar. Na manhã seguinte, ele coloca esse conceito em prática e nervosamente pergunta a Yui se ela pode ajudá-lo a buscar água, e ela fica feliz em ajudá-lo. Por outro lado, um nobre chamado Michel recebe um relatório de um mago negro sombrio, dizendo que ele plantou pedras mágicas em todos os pontos que lhe foram indicados. Michelle fica satisfeito ao ouvir isso, porque agora eles podem ter sucesso em seu plano sem muita dificuldade. E o mago acrescenta que seus planos anteriores espalharam os grupos de aventureiros de alto escalão e eles não conseguirão interferir em seus planos.
No entanto, o grupo do herói ainda está disponível e eles podem ser um obstáculo em seu caminho. Michelle responde que eles não podem fazer nada a respeito, porque o grupo do herói só se move quando recebe ordens do rei. Mas ele acredita que o herói sozinho não será capaz de parar o que está por vir. De volta à floresta, Lloyd e seu grupo acham estranho que não haja monstros por perto. Lloyd decide ampliar o alcance de seu feitiço de busca, e consegue localizar um grupo de monstros a 10 km à frente. Cross comenta que deve ser muito perto das fazendas para onde estão indo. Mas antes que Lloyd possa lhe dar os detalhes, Yui pula na conversa perguntando a Lloyd se ele realmente consegue procurar coisas em um raio de 10 km. Ele afirma, e ela fica louca porque no outro dia ele lhe disse que seu alcance não era tão grande. Lloyd lhe diz que 10 km não é tão grande assim, e Yui começa a gritar com ele, mas então os outros membros do grupo lhe dizem para focar no problema maior por enquanto. Eles correm em direção à localização dos monstros e descobrem que eles já alcançaram as terras agrícolas que deveriam defender. Eles ficam chocados com o incrivelmente enorme bando de monstros lobo, mas Lloyd está mais preocupado porque este foi o único lugar onde ele conseguiu encontrar monstros. Ele se pergunta para onde foram o resto dos monstros e o resto do grupo também acha isso estranho, porque monstros geralmente não deixam seu território. Enquanto todos estão se perguntando sobre as razões, Cross avista algo realmente estranho no meio do bando de lobos. Os outros não conseguem ver porque não têm olhos tão afiados quanto os dele, então Lloyd usa um feitiço para se dar visão telescópica. Graças a isso, ele consegue ver uma estranha rocha preta no meio do bando de lobos. Ele então conjura o mesmo feitiço nos outros membros do grupo, e eles também conseguem ver a rocha. Dagas comenta que parece uma Magistone, e Silica diz que a aura negra ao redor dela é preocupante. Lloyd diz que deve ser a mana se liberando dela, e então ele percebe que a mana parece familiar à dos Homens-Fera. Ele se lembra que Merlin uma vez lhe disse que os Homens-Fera têm um feitiço especial que lhes permite controlar monstros, e a Magistone parece estar fazendo a mesma coisa. Lloyd imediatamente conjura seu feitiço de busca novamente e percebe outro enorme grupo de monstros se aproximando deles. Ele agora entende que a Magstone é a causa de todos os seus problemas, mas ainda não consegue entender a razão por trás disso. Os membros do grupo pensam que deveriam escapar por enquanto, mas Yui recusa, dizendo que os monstros destruirão os campos se eles forem. Dagas também concorda que escapar nessa situação não será fácil para eles, mas Silica não acha que eles podem vencer esta luta. De repente, Lloyd declara que eles devem lutar e está confiante de que podem vencer se seguirem o plano dele. Ele diz que precisam se livrar da Magstone primeiro e pergunta a Cross se ele consegue atirar nela. Cross não está confiante de que pode quebrá-la a essa distância, mas Lloyd lhe diz que está tudo bem, desde que ele consiga acertá-la. Cross mira e então Lloyd lança 3 feitiços de encantamento nele. Graças a isso, sua flecha consegue estilhaçar a Magstone. Cross pergunta como ele fez, e Lloyd responde que o encantou, o arco e as flechas, o que é apenas padrão para alguém como ele. Mas todos os outros ficam chocados porque magos brancos normais não conseguem encantar pessoas e armas ao mesmo tempo. Nesse exato momento, eles notaram os lobos lutando entre si, porque uma vez destruída a Magstone, sua ferocidade natural retornou. Lloyd estava contando com isso, e ele comenta que a primeira parte de seu plano foi mas infelizmente, a horda de monstros vindo em direção a eles ainda não parou. Logo, a horda de monstros sai da floresta e Silica se posiciona sozinha na frente da equipe para atacá-los. Os monstros começam a se aproximar perigosamente dela, mas Lloyd espera até o último momento para lhe dar a ordem de atacar. Ela imediatamente cria um tornado de fogo que aniquila todos os monstros vindo em sua direção, e todos ficam surpresos porque nunca viram esse tipo de poder de fogo antes. Lloyd pede a Silica para continuar atacando os monstros com magia de vento e fogo, e então ele vai até Cross. Como o fogo do ataque de Silica criou muita fumaça, os monstros voadores foram cegados, mas também estão escondidos deles. Lloyd primeiro conecta seus sentidos a Cross usando telepatia e então retransmite a localização dos monstros voadores usando sua habilidade de busca. Assim que Cross consegue ver onde os monstros estão, ele os derruba todos sem errar um único tiro. Lloyd então corre de volta para Silica para a parte final do plano deles, mas ela lhe diz que está completamente sem mana. Isso não é problema para Lloyd, pois ele se torna um banco de energia ambulante e compartilha sua mana com ela. Ele desaba porque lhe deu mana demais, muito de repente, mas diz a Silica para não se preocupar com ele e conjurar um feitiço para fazer chover. Silica faz o que ele diz e a chuva rapidamente apaga um incêndio florestal, impedindo que ele se espalhe além do controle deles. Contudo, ela também fica sem mana e cai no chão, mas Dagas a segura. Yui diz que ela mandou muito bem, e agora ela e Dagas cuidarão do resto. Enquanto eles avançam para encontrar os monstros restantes, Silica e Lloyd fazem uma pausa. Lloyd de repente cai, dizendo que precisa se esforçar mais, pois não deveria estar cansado depois de tão pouco trabalho. Logo depois, Yui e os outros lidam com os monstros restantes, mas ao voltarem para ver Lloyd, ele diz que precisam ir para a cidade próxima, pois seu instinto diz que este lugar era só uma isca, e o alvo real é Star. Todos ficam confusos com isso, e Lloyd tira um caixote de poções de mana de sua dimensão de armazenamento. Ele vira uma poção enquanto explica que a missão toda foi uma armadilha para tirar aventureiros de alto nível de Star e enfraquecer sua defesa.
Cross comenta que Star tem o grupo do herói e a Ordem dos Cavaleiros, então não será fácil derrubar suas defesas. Dagas, porém, acredita que a teoria de Lloyd faz sentido. Yui decide voltar para Star imediatamente, por via das dúvidas, e Lloyd lança um buff em todo o grupo assim que termina sua poção de mana. Ele então diz a Yui que devem começar imediatamente e começa a correr para a cidade. Todos ficam chocados ao ver sua velocidade, mas quando Yui tenta alcançá-lo, ela descobre que também consegue correr mais rápido do que o normal agora. O resto do grupo o segue, e não ficam surpresos quando Lloyd diz que aumentou a velocidade deles para chegarem rápido à cidade. Enquanto isso, Michelle faz papelada em sua mansão quando, de repente, o general demônio Grist aparece dizendo que seu exército está pronto para a ação. Michelle fica satisfeito em ouvir isso, e os dois discutem como foi fácil enviar um exército para Istur sem que ninguém percebesse, graças aos poderes de uma garota fera que sequestraram. Michelle diz que continuarão usando os poderes dela para seu benefício, e Grist deixa o assunto com ele. Por outro lado, Lloyd e os outros correm para Star e fazem uma pausa para recuperar o fôlego. Estão confiantes de que chegarão rápido nesse ritmo, mas Cílica se preocupa que Lloyd possa estar cansando, pois é muito difícil manter magia de encantamento. Ele responde que é difícil para quem não está acostumado, mas sua professora basicamente o forçou a usar muito, e ele desenvolveu o hábito de lançar feitiços de encantamento por muito tempo. Ele conta sobre a vez que Merlin o jogou numa floresta, e como não podia vencer os monstros, ele simplesmente fugiu. Isso o forçou a desenvolver feitiços novos e mais eficientes para se manter rápido. Ele diz que o treinamento era infernal, mas como Merlin o repreendia muito por ter dificuldade, ele devia ser só ruim mesmo. Ele acredita que é um método de treinamento regular, mas Cílica e Yui dizem que não é nada normal. Lloyd ingenuamente pensa que seu treinamento era até mais fraco que os métodos normais, e decide treinar ainda mais pesado. As garotas nem conseguem dizer o quão errado ele está, e então Dagas e os outros se revigoram para retomar a jornada. Lloyd lança o buff de aumento de velocidade neles e usa sua magia de busca para garantir que não há monstros por perto. Eles retomam a jornada com isso, mas então Lloyd para de repente, fazendo todos trombem nele. Eles perguntam o que diabos há de errado com ele, e ele responde que sua habilidade de busca detectou algo, mas não é humano nem monstro. Ele tem um mau pressentimento, então diz para todos seguirem em frente sem ele enquanto ele verifica a fonte da sensação estranha. Contudo, Yui diz que caso seja algo perigoso que ele não consiga lidar sozinho, ele precisará da ajuda deles, e ele concorda. Eles logo chegam a uma cabana, e Lloyd agora tem certeza de que consegue sentir demônios lá dentro. O grupo fica chocado ao ouvir isso, pois demônios são encontrados do outro lado das montanhas e não deveriam estar aqui. Lloyd diz que demônios são proibidos de entrar em território humano, então não deveriam estar aqui, mas todos o lembram que eles têm ignorado a proibição e atacado humanos nos últimos anos. Perguntam por que ele age como se não soubesse, e Lloyd diz que não tem memórias de sua infância porque foi adotado logo após o fim da guerra. Todos ficam preocupados que possam ter desencadeado más memórias, mas Lloyd os assegura de que está bem. Cross diz que precisam voltar à cidade e relatar este assunto aos cavaleiros com urgência. Mas Lloyd diz que devem reunir mais informações primeiro. Ele sente a mesma energia dos demônios que sentiram do Magistone Negro antes, e todos ficam alertas ao ouvir isso. Lloyd diz que se esses demônios realmente planejam atacar Star, a investigação deles se torna ainda mais importante. Yui concorda, pois se não fizerem nada, Star pode estar em perigo, e todos concordam com ela. Eles se aproximam da casa, mas não há ninguém lá dentro. Então Lloyd usa sua habilidade de busca novamente e descobre que os demônios estão debaixo da terra, e não na casa. Dagas diz que deveriam procurar uma entrada, mas Lloyd decide pular essa parte. Ele diz para Cílica usar a magia da terra, mas antes ele bufa todo mundo. Cílica então cria um fosso de areia no chão à frente deles, fazendo o teto do túnel subterrâneo desabar sobre os demônios que tentavam realizar um ritual. Os demônios se espalham para evitar os detritos caindo, e Yui imediatamente pula, pegando um deles pelo pescoço. Ela pergunta o que demônios estão fazendo deste lado do continente quando, de repente, outro demônio usa sua magia para jogar os detritos nela. Yui bloqueia tudo facilmente, e então Cross atira em um demônio enquanto o outro escapa. Os demônios se escondem atrás dos escombros, mas então Cílica usa sua habilidade novamente para transformar as rochas em areia, expondo-os. Eles tentam atacá-la, mas Dagas bloqueia a tentativa, forçando-os a fugir. Um dos demônios escapa da sala, e quando Yui tenta persegui-lo, ela não consegue abrir a porta. Mais dois demônios tentam emboscá-la, mas Cross prende as vestes deles no chão, tornando-os alvos fáceis para Yui derrubar. Com isso, eles derrotam 3 dos demônios e então correm para capturar o último, que aprisiona a garota fera num casulo e a leva consigo. Lloyd e os outros chegam bem na hora e decidem dar perseguição enquanto o demônio foge. Yui e Cross o alcançam primeiro e decidem encurralá-lo dos dois lados, enquanto Lloyd e os outros levam seu tempo para vir à superfície. Lloyd consegue sentir um sinal mágico muito forte do casulo e diz aos amigos para capturá-lo a todo custo.
Logo, Yui corta o caminho do demônio e ele percebe que está cercado por todos os lados. Lloyd diz para ele se render porque eles têm algumas perguntas a fazer, mas o demônio decide lutar de volta. Ele cria um círculo para lançar um ataque, mas Lloyd reage rapidamente, criando escudos na frente dos amigos que fazem um ataque mágico ricochetear e atingir o demônio no final. Ele cai com isso. E então Lloyd corre imediatamente para derrubar o casulo e libertar a garota fera lá dentro. Eles a levam de volta para a cabana e Lloyd decide curá-la, pois ela é a única que pode lhes dizer algo, já que os demônios estão todos mortos agora. Yui e Celica ficam impressionadas enquanto sua magia de cura começa a agir rapidamente e Lloyd diz que fez alguns ajustes no feitiço. Isso choca as duas, pois não é nada fácil mudar feitiços. Mas Lloyd diz que sua professora frequentemente o forçava a ajudá-la a criar novos, então isso não é nada para ele. As garotas ficam novamente curiosas sobre sua mestra, e Lloyd diz que ela é só uma esquisitona. Bem nessa hora, a garota fera acorda e Yui imediatamente pula em cima dela, bombardeando-a com perguntas. A garota nervosamente diz que seu nome é Claire, mas Yui ouve errado e decide ir com o que diabos ela ouviu. Yui então pergunta por que ela foi capturada pelos demônios, e Claire hesita em responder. Então Lloyd diz que eles são aventureiros que a resgataram. Ele então comenta que ouviu que alguns feras podem usar magia para controlar monstros e pergunta se foi a habilidade dela que controlou os monstros nas fazendas que visitaram. Claire afirma que foi a magia dela e diz a Lloyd que os demônios a fizeram fazer isso. Agora que todos os fatos estão à frente deles, Lloyd e os outros têm certeza de que os demônios querem que monstros ataquem Ishtar porque é a porta de entrada para o continente. Eles decidem voltar imediatamente para protegê-la e levar Claire com eles também. Ao pararem para uma pausa, Lloyd sente um grande número de monstros indo para a cidade e um exército ainda maior seguindo logo atrás deles. Ele teme que não possam lutar contra todos sozinhos, então decide tomar uma medida drástica. Ele diz a Yui e aos outros para correrem para a cidade e avisarem os cavaleiros, enquanto ele fica para trás com Claire, usando o poder dela para parar os monstros. Enquanto isso, na cidade, o ex-líder do grupo de Lloyd, o herói Alan, está atormentado por outro problema. Ele não conseguiu encontrar um mago branco para substituir Lloyd, porque rejeita todos só de olhar os currículos. As garotas de seu grupo nervosamente dizem que até os melhores candidatos só conseguem lançar 2 feitiços de encantamento de uma vez, e Alan as chama de um bando de idiotas incompetentes. A usuária de escudo Rina diz que talvez Lloyd fosse especial, e Alan zomba dela por sequer pensar algo tão estúpido. Bem nessa hora, um cavaleiro entra na sala dizendo a Alan que tem uma mensagem urgente para ele. Ele relata que a unidade de patrulha da floresta avistou um exército massivo de monstros vindo em direção a eles, e precisam da ajuda do herói imediatamente. Alan e seu grupo ficam chocados ao ouvir isso, mas ele decide aceitar o pedido, e o cavaleiro fica muito feliz em ouvir. Sai imediatamente para repassar as boas notícias aos outros cavaleiros. Mas enquanto ele vai, as garotas perguntam a Alan se eles realmente podem lutar contra um exército de monstros tão grande sem um mago branco. Ele responde que é um pedido direto do reino, e eles devem aceitar para ganhar uns pontinhos. Mais do que isso, ele quer mostrar ao mundo que ainda é o mais forte mesmo sem um mago de suporte inútil em sua equipe. Por outro lado, Lloyd e Claire chegam a um penhasco de onde podem ver outra horda de monstros, que é ainda maior que a que se dirige para Ishtar. Lloyd entra em pânico, percebendo que se este grupo se combinar com os atacantes, a cidade estará perdida. Ele diz que precisam derrotá-los aqui de alguma forma, e Claire pergunta se há um jeito de pará-los sem matá-los. Lloyd fica surpreso com o pedido, mas Claire diz que esses monstros são apenas criaturas inocentes que os demônios fizeram lavagem cerebral roubando o poder dela. Ela se sente parcialmente responsável por isso também, e é por isso que não quer que os monstros se machuquem. Lloyd percebe que Claire é uma verdadeira amante dos animais que se importa até com monstros, e ele promete encontrar uma maneira de pará-los com o menor dano possível. Claire fica muito feliz com isso, e então Lloyd olha para a horda de monstros antes de perguntar se ela pode mandá-los de volta para casa usando seu poder. Claire não está confiante de que pode comandar todos os monstros, e Lloyd diz que aumentará sua capacidade de mana e eficiência de feitiço. Claire decide tentar e dá um passo à frente. Lloyd se prepara para bufá-la, mas ela não consegue lançar seu feitiço por causa da interferência de um dispositivo sombrio na floresta. De volta à cidade, Alan chegou à Guilda dos Aventureiros e zomba dos aventureiros reunidos, chamando-os de fracos demais para o trabalho. Os aventureiros ficam ofendidos com isso, e então as garotas de Alan dizem que todos os grupos de rank A e acima estão fora da cidade. Ele zomba deles ainda mais, e um cara se prepara para brigar. Seu amigo o impede porque não devem lutar contra o herói, e por sorte o mestre da guilda chega antes que piore. Ele diz que estão ali para lutar contra monstros e não uns contra os outros, e Alan bufa enquanto se levanta para declarar seu plano. Ele diz que os magos deles começarão a luta disparando seus feitiços mais poderosos para matar o máximo de monstros que puderem. E depois disso, ele liderará os cavaleiros e outros lutadores para conter os monstros enquanto os magos recarregam sua mana. Alan acredita que um bando de monstros não será problema com sua estratégia brilhante, mas os outros aventureiros se perguntam se ele caiu da cama quando criança.
Alan percebe a insatisfação deles e pergunta se tem algo a dizer. Um mago nervosamente diz que eles não têm poder suficiente para matar um bando de monstros com um golpe, e outros concordam, dizendo que até matar um é uma tarefa e tanto. Alan grita com eles, dizendo que isso é o mínimo que deveriam ser capazes de fazer. Mas então a maga de seu próprio grupo diz que também não está tão confiante. Ela afirma que o poder de seus feitiços tem diminuído recentemente, e ela não consegue fazer ataques poderosos como antes. Alan grita com ela, perguntando por que ela escondeu isso dele todo esse tempo, e a garota timidamente diz que não é a única, porque todos os outros no grupo também sentiram seu desempenho cair desde que Lloyd foi expulso. Alan perde a paciência ao ouvir isso, perguntando por que o traíram ficando em silêncio por tanto tempo, e Rina diz que não o traíram, ele só não percebeu porque ficou complacente desde que se tornou um herói. Ela diz que ele nem treinou um pouco, então isso torna ainda mais lamentável que ele não tenha notado uma mudança em sua força. A multidão fica chocada ao saber que Alan não tem praticado, e ele chama Rina de vadia por dedurá-lo. Ele tenta socá-la, mas ela bloqueia facilmente seu ataque patético, fazendo-o perder ainda mais moral na frente de todos. Ele foge envergonhado e suas garotas o seguem, mas Rina fica para trás. Os outros aventureiros entram em pânico porque não podem vencer os monstros com um herói tão fraco, mas Rina os manda se acalmar porque ela assumirá o comando. Ela declara suas intenções de deixar o grupo de Alan porque ele não é mais digno de ser chamado de herói, e ela lutará ao lado de todos eles. Todos ficam aliviados ao ouvir isso, e Rina diz que a melhor chance de sobrevivência deles é encontrar um mago branco chamado Lloyd. Enquanto isso, Lloyd e Claire encontram um Magstone negro que é o que está bloqueando os feitiços dela. Lloyd diz que eles encontraram este Magstone em outro local também, e é isso que está controlando os monstros. Ele diz que precisam destruí-lo, e Claire diz que deve haver vários Magstones por perto, porque a horda é muito grande para ser controlada por apenas um. Lloyd pergunta se ela consegue detectar os Magstones, e ela responde que só consegue quando estão perto dela. Isso é suficiente para Lloyd, e ele usa seu combo de magia de busca e feitiço de compartilhamento de sentidos para encontrar a localização de outros Magstones rapidamente. Claire nem entendeu essa parte quando ele de repente lança um feitiço de invisibilidade neles para que possam se aproximar do Magstone sem serem notados pelos monstros. Claire começa a ficar desconfiada das habilidades de Lloyd neste ponto, mas ela o segue até o Magstone e o neutraliza com seus poderes. Assim que ela faz isso, os monstros são libertados de seu controle e deixam a área. Por outro lado, os aventureiros e cavaleiros estão prontos para enfrentar os monstros na fronteira da cidade. Mas o capitão dos cavaleiros está ansioso com o plano deles. O mestre da guilda dos aventureiros, por outro lado, decide acreditar nas palavras de Rina e deposita sua fé nas mãos de Lloyd. Antes, Rina havia contado aos aventureiros como Lloyd era o MVP secreto do grupo do herói, apesar de ser um mago branco. Os aventureiros não conseguiam acreditar, mas o mestre da guilda sim, e ele disse a Rina que eles não conseguiriam a ajuda de Lloyd desta vez porque ele está fora da cidade em uma missão e levará uma semana para voltar. Rina ficou chocada ao ouvir isso, mas imediatamente calculou que Lloyd poderia encurtar a duração da viagem. Ela pediu a todos que apostassem suas vidas no retorno de Lloyd. E como já tomaram essa decisão, o mestre da guilda não vê por que se preocupar. Bem nessa hora, a horda de monstros se aproxima, e Rina comanda os arqueiros e os magos a começar a atacar. Os ataques enfraquecem a formação dos monstros, e enquanto eles pulam nas trincheiras, poderosas correntes de água os arrastam, ganhando mais tempo para Lloyd e seu grupo retornarem. Logo, a noite chega e o grupo de Yui faz uma pausa, esperando chegar a Star o mais rápido possível para apoiar Lloyd. Enquanto isso, Lloyd e Claire também chegam ao último Magstone e o neutralizam. Eles ficam felizes que todos os monstros estão livres agora. Mas assim que estão livres, as panteras e os lobos começam a lutar entre si. Eles derrubam o Magstone, atingindo Claire e interrompendo sua invisibilidade. Os monstros imediatamente voltam a pôr atenção para ela em pânico, mas Lloyd rapidamente corre para o outro lado e lança alguns fogos de artifício para distraí-los. Por outro lado, Rina e os outros ainda estão contendo os monstros quando sua ala direita cai sob o ataque impiedoso dos monstros. O que é ainda pior é que mais monstros estão vindo em direção a eles. E quando todos estão prestes a perder a esperança, um poderoso feitiço de fogo derrota os monstros. Todos se regozijam ao ver Yui e seu grupo de rank, esse se juntando à batalha, porque isso significa que Lloyd também está perto. Enquanto isso, Lloyd está brincando de pega-pega com duas equipes de monstros tentando pegá-lo. Ele continua desviando e fugindo, mas percebe que sua resistência não é infinita. Claire também nota que ele está apenas desviando e não atacando os monstros, e ela pensa que é porque ela pediu para ele não machucá-los. Ela decide ajudá-lo enquanto ele fica sobrecarregado e começa a cantar uma canção. Os monstros de repente param sua agressão ao ouvir a canção dela e voltam silenciosamente para a floresta, e Lloyd fica realmente impressionado. Ele pergunta a Claire como ela controlou os monstros e ela diz que seu poder não os controla, apenas transmite seus sentimentos a eles, e ela pediu para irem para casa. Lloyd a agradece por salvar a vida dele e diz que devem voltar para Star agora, onde o grupo de Yui deu uma nova esperança às forças de defesa.
Contudo, mesmo com a ajuda deles, os monstros rapidamente superam os humanos. Rina também se machuca durante a luta, e logo depois os monstros rompem completamente a formação de defesa. Todos perdem a esperança, mas bem nessa hora, eles ouvem a doce canção de Claire que está sendo tocada em volume máximo graças à magia de suporte de Lloyd. A magia dela de repente pacifica os monstros e eles voltam para casa sem atacar nenhum humano ou outro monstro. Todos ficam surpresos com isso, e Lloyd diz a Claire que a magia incrível dela salvou muitas vidas ali. Contudo, a batalha ainda não acabou, pois um grupo de golems de rochas gigantes se dirige para a cidade, e Lloyd decide pará-los a todo custo. Por outro lado, o mentor da invasão de monstros, Michelle, está tomando vinho e pensando que Star já deve ter sido destruída a essa altura. Bem nessa hora, seu servo entra com notícias urgentes e Michelle pensa que é a doce notícia da vitória deles. Contudo, o servo diz que a horda de monstros recuou e se dispersou em vez de atacar Star. Michelle não consegue acreditar nessas notícias de jeito nenhum e exige uma explicação de seu servo, mas o pobre coitado não tem ideia. Enquanto isso, Claire tenta usar suas habilidades nos golems também, mas isso não funciona, e Lloyd percebe que os demônios devem estar interferindo. Ele decide se encontrar com seu grupo para discutir o que devem fazer em seguida e encanta a si mesmo e a Claire para que possam correr rápido. Eles disparam direto pela horda de golems, que claro, logo os notam e tentam atacar com tudo. Eles saltam para o lado buscando um refúgio seguro, e então se aproximam das trincheiras que os soldados haviam preparado. Lloyd, do nada, agarra Claire pela cintura e salta por cima da trincheira, e ainda dá um show pulando mais um tanto. Todo mundo fica de queixo caído com a magia de encantamento dele, e aí a ficha cai. Ah, então é esse o tal que a Rina tanto insistiu pra gente confiar. Mal o Lloyd toca o chão e a galera do grupo dele já está lá, prontinha pra fazer a festa e dar as boas-vindas. Ele explica que é tudo mérito da Claire que os monstros estão batendo em retirada, tipo, fugindo com o rabo entre as pernas, mas agora o pepino são os golems. De repente ele cai de joelhos e os amigos ficam super preocupados, achando que ele está exausto demais depois de ter lançado magia de suporte sem parar. Lloyd, porém, diz que só vai descansar depois que a batalha acabar, né? Nesse instante, o mestre da guilda chega pra cumprimentar o Lloyd e fica chocado ao ver um furry com ele. Que situação! Lloyd pede pra ele levar a Claire pra um lugar seguro, e o mestre da guilda manda os cavaleiros cuidarem dela com todo o carinho. Ele então diz que Lloyd é a única esperança deles pra vencer essa batalha, mas o Lloyd nem faz ideia de quem colocou essa minhoca na cabeça dele. Nesse momento, a Rina chega e conta que o Alan não vai participar da batalha. Que mancada! Lloyd fica surpreso com a notícia, e Rina explica que o Alan brigou com os aventureiros na guilda mais cedo e simplesmente largou tudo, abandonando seus deveres. Lloyd não consegue acreditar que ele deixou o povo da cidade em perigo, mesmo sendo o herói. Que irresponsabilidade. E a Rina diz que ele nem merece o título de herói, pra ser bem sincera. De repente, ela começa a gemer de dor, pois está ferida. E Lloyd, num piscar de olhos, cura o ferimento dela por completo. Que poder! O mestre da guilda fica super impressionado, mas o Lloyd desmaia de novo. Ah, Lloyd. Rina o ajuda a se levantar e diz que enquanto ele estava no grupo, eles se sentiam invencíveis, mas depois que ele saiu, perceberam que eram só um pouquinho acima da média, sabe? Ela diz que devia ter percebido antes e impedido os outros de expulsá-lo, mas o Lloyd, como sempre, não se acha nada de especial. Que modéstia. Por sorte, ele não tem tempo pra ficar de mimimi sobre como é fraco, porque os golems chegam na linha de frente bem nessa hora. Ufa. Todo mundo se prepara pra lutar e decide atacar os golems de frente, mas o Lloyd grita pra eles ficarem longe, porque esses golems não são brincadeira não, porém já é tarde demais, e os cavaleiros descobrem que os golems são encantados quando suas espadas quebram ao atingi-los. Que prejuízo. O golem joga os cavaleiros pra longe, e a Rina, na mesma hora, assume o comando do campo de batalha de novo. Essa é a Rina. Ela manda os magos e arqueiros atacarem o golem de longe, mas os ataques deles não fazem nem cócegas no bicho. Que frustração. O golem atravessa a trincheira, empurrando os soldados pra trás, e todo mundo começa a entrar em pânico. É o caos. Lloyd decide lançar buffs em todo mundo, mas os amigos dizem que pode ser demais pra ele, que ele vai se esgotar. Lloyd diz que aguenta o tranco e lança 2 feitiços de encantamento em todas as pessoas, de acordo com as necessidades de cada um. Que dedicação. Porém, isso o esgota ainda mais, e ele pensa que os efeitos da magia não vão durar muito tempo não. Ele diz pros amigos se apressarem e terminarem a batalha. E a Yui, na mesma hora, sobe no andaime pra contar pra todo mundo sobre os buffs incríveis que o Lloyd lançou neles. Que animação. Ela diz que eles podem vencer essa luta facilmente agora, mas os cavaleiros estão com um pé atrás, custando acreditar nela. Nesse instante, um golem os ataca e eles entram em pânico, mas a Rina chega na hora H e salva a pele deles. Ufa! Seguindo a liderança dela, a Yui ataca o golem, destruindo-o completamente. Que força! Rina usa isso pra fazer propaganda da força da magia de encantamento do Lloyd e diz pra todo mundo que eles estão muito mais fortes agora pra valer. Todo mundo verifica na hora, e a confiança deles vai lá pro alto, nas nuvens. Que moral. Lloyd pede pros amigos darem suporte a todos, mas ele está se sentindo super fraco agora, e o mestre da guilda o leva pra um lugar onde ele possa descansar um pouco. Coitado. Enquanto isso, o Cross começa a liderar os arqueiros para atirar bolas de fogo e causar dano dobrado nos golems. Mandou bem. Dagas e Silica também lutam na linha de frente, derrubando vários golems com a magia poderosa dela. Que dupla. A luta continua e em pouco tempo quase todos os golems são destruídos. Que alívio. Yui mira no último que sobrou, mas outro aventureiro tenta se adiantar e pegar a glória para si.
Porém, quando ele atinge o golem, a espada dele se estraçalha, e todo mundo percebe que os feitiços do Lloyd chegaram ao limite. Eita. Todo mundo se assusta e sai correndo enquanto o golem se aproxima dos portões da cidade, mas a Yui fica no caminho dele, corajosa. Porém, bem quando ele está prestes a atacá-la, a Rina a derruba para colocá-la em segurança, e o Dagas bloqueia o ataque pesado. Que trabalham em equipe, Lloyd percebe que eles não podem vencer sozinhos, então ele usa o último pingo de poder para encantar a espada da Yui. Que sacrifício. Ela vê isso e pede para Rina e Dagas darem suporte a ela, com tudo o que tem. Eles combinam suas forças para bloquear o ataque, e então a Yui ataca o golem, destruindo-o com um único golpe. Vitória! Todo mundo começa a celebrar a vitória que antes parecia impossível, e o Lloyd finalmente se permite relaxar, desmaiando na hora. Merecido. Do outro lado, o General Demônio Grist chega ao castelo de Michelle para reclamar do fracasso total dele. Que fúria. Não só falharam em destruir Star, como a Claire ainda foi tirada deles. Que vexame. Porém, ele não encontra Michelle lá, então destrói o escritório dele e jura que vai dar um fim na vida dele na próxima vez que o vir. Que raiva. De volta à cidade, Lloyd acorda depois de um dia inteiro dormindo como uma pedra. Que sono! Yui vem checar como ele está e ele começa a chorar, dizendo que desmaiou porque era fraco. Ah, Lloyd, de novo! Yui nem quer mais discutir com ele a essa altura do campeonato, então ela só diz pra ele vir com ela. Paciência. Assim que ela abre a porta da estalagem, o povo lá fora começa a aplaudir o Lloyd, chamando-o de herói deles. Que recepção! Ele fica nervoso com isso e fecha a porta porque não consegue lidar com tanta gente de uma vez só. Que timidez. Yui fica brava com ele e manda ele sair e encarar os fãs dele, sem desculpas. Ele até sai, mas pela janela para não ter que lidar com todo mundo de uma vez. Que esperto. Por outro lado, o espião da Merlin, Will, chega na porta dela e ela, na mesma hora, explode tudo, achando que ele é um ladrão. Que recepção calorosa. Porém, Will não sofre nenhum arranhão da explosão e ela o deixa entrar, onde outros membros do grupo dela já estão presentes. Que sorte a dele. Merlin então pergunta a Will sobre o Lloyd, e ele conta que o coitado foi expulso do grupo do herói. Que injustiça. Ela fica chocada ao ouvir isso, mas Will diz que é uma coisa boa, porque o novo grupo dele o trata muito melhor, com mais carinho. Porém, ele também a informa sobre a falta de confiança do Lloyd e os padrões impossíveis que ele tem pra si mesmo. Que autoexigência. Merlin sabe que ela é a culpada por isso, mas não quer que ele repita os erros que ela cometeu no passado. Que lição. De volta à cidade, Lloyd está se escondendo da multidão porque não entende por que estão correndo atrás dele. Que confusão. O grupo dele o encontra e diz que todo mundo está apenas grato a ele porque ele salvou a cidade. Simples assim. Lloyd não acha que merece tanta atenção, mas todo mundo diz que ele devia ter um pouco mais de confiança em si mesmo, né? Seguindo as palavras deles, Lloyd decide cumprimentar a multidão, mas ele ainda não acha que merece toda essa atenção. Que modéstia de novo. Ele diz ao povo que eles deviam dar mais crédito aos cavaleiros e aos aventureiros, mas eles, por sua vez, dão todo o crédito a ele. Que situação. Eles o chamam de herói de Star, e Lloyd decide fazer o possível para se acostumar com esse tratamento. Que desafio! Por outro lado, Alan está furioso porque todo mundo está chamando Lloyd de herói, e as garotas dele o lembram que o título de herói dele será revogado porque ele negou um pedido de emergência. Que mancada, Alan! Ele sabe disso também, e decide dar no pé da cidade junto com as garotas dele. Que covarde! De volta à residência de Merlin, todo mundo toma um drink, porque hoje é o dia em que o amigo herói deles, Síbil, sacrificou a vida para matar o Rei Demônio e salvar as pessoas que foram pegas no fogo cruzado. Um brinde a ele! Will então, de repente, solta a bomba em todo mundo, contando que os demônios estão em movimento de novo, e tentaram usar magia de Homem-Esfera para fazer monstros atacarem Ishtar. Que perigo! Ele suspeita que estão tentando reviver o Rei Demônio, e Merlin entra em pânico, porque isso apagaria tudo pelo que Síbil sacrificou a vida. Que desespero! Outros dizem para ela se acalmar, porque eles precisam fazer o que podem para garantir que o mundo continue seguro. Mãos à obra. Alguns dias depois, Lloyd, junto com seu grupo, é convocado pelo Lorde da cidade. Que honra! Um jovem vem levá-los para dentro, e eles encontram a Claire já esperando por eles. Que surpresa boa! Todo mundo fica feliz em vê-la e pergunta se o Lorde a convocou também. Mas o jovem diz que ela é a convidada especial dele. Chique, né? Ele então se apresenta como Lorde Abel, o cara que manda nesse domínio, e ninguém consegue acreditar porque achavam que ele era só um serviçal ou algo do tipo. Que reviravolta. Silica diz que é de conhecimento geral que o Lorde governa esse território há mais de uma década. E Abel parece jovem demais para isso. Tem caroço nesse angu. Ele responde que tem o mesmo DNA anti-envelhecimento que o Ash Ketchum, e Lloyd comenta que até a Merlin é igual. Que genética! Abel diz que eles vão conversar sobre isso outro dia, porque agora ele tem algo bem mais importante para discutir. Assunto sério. Ele revela que Claire é, na verdade, a segunda princesa do Império de Fora, onde vivem os Homens-Fera, e Lloyd não consegue acreditar. Que babado! Claire confirma isso, e todo mundo também fica surpreso ao ouvir a verdade. Que reviravolta! Abel diz que o poder da Claire de controlar monstros é bem único, e se cair em mãos erradas, pode levar a um desastre. Que responsabilidade. É por isso que o Império estava procurando por ela. E agora que ela foi resgatada, vão levá-la de volta para casa em breve. Missão cumprida. Abel diz que quer que o grupo do Lloyd escolte a Claire até a capital real, onde os Homens-Fera virão buscá-la, porque ele confia que eles podem enfrentar qualquer inimigo, até demônios. Que moral. Embora seja incomum aventureiros guardarem membros da realeza, todo mundo entende que precisam manter a identidade da Claire em segredo, e eles concordam em ser os guarda-costas dela. Que responsa!
10 dias se passam depois que a jornada deles começa, mas eles ainda não estão perto da capital real. Que longe. Cross reclama que a capital é muito longe, mas Dagasu lembra que eles estão pegando a rota mais longa de propósito para ficarem seguros. É a vida. Yui, por outro lado, não está nem um pouco incomodada com a longa jornada. Que disposição! Ela está mais interessada em ir nas fontes termais que ficam na próxima cidade, e pergunta para Claire se ela já foi lá alguma vez. Que delícia! Cross acha a atitude relaxada dela irritante, mas Cílica diz que o jeito alegre dela torna a jornada mais suportável. Que bom o humor. E também é bom pra Claire ter algumas experiências novas, pra variar um pouco. Cross começa a pensar que a Yui realmente pensou em tudo, mas no fim das contas, ela só queria se divertir mesmo, típico da Yui. Mais tarde naquela noite, eles chegam à cidade das fontes termais, e as garotas se divertem se admirando na piscina. Que beleza! Enquanto isso, os rapazes estão esfregando as costas uns dos outros, e Lloyd começa a pensar no ataque dos demônios. Que preocupação! Ele pensa que quanto mais perto eles chegam da capital, maiores são as chances de os demônios ficarem impacientes e atacá-los. É um perigo iminente. Porém, eles não podem enviar um exército completo aqui, então vão mandar apenas suas forças de elite para sequestrar a Claire. Que estratégia! Enquanto pensa nisso, ele começa a esfregar as costas do Cross um pouco forte demais. Coitado do Cross. Cross diz que está doendo, mas Lloyd continua pensando em melhorar seus feitiços, enquanto, sem querer, dá umas esfregadas mais brutas nas costas dele. Que distração. Mais tarde, Lloyd diz a todos que eles deviam ficar nesta cidade por alguns dias para se prepararem para qualquer ataque surpresa de demônios. Boa ideia! Cílica concorda com a ideia dele, e Dagasu também, porque ele quer melhorar o equipamento dele. Que empenho! Cílica diz que também vai experimentar novas habilidades, e Cross diz que pra ele tanto faz, mas que pode usar esse tempo para fazer uma manutenção no arco dele. Que prático! Com isso, Yui decide que eles vão ficar na cidade por algumas semanas, e Lloyd está determinado a ficar ainda mais forte para ajudar os amigos. Que parceria! No dia seguinte, Dagasu começa a procurar em todas as lojas de armas, uma por uma, para encontrar o equipamento certo para ele. Que busca! Ele fica desapontado, não importa qual loja ele tente, e não sabe o que fazer, que dilema. Nesse instante, ele avista Yui e Claire, que estão apenas curtindo o intervalo delas. Que folga. Dagasu diz a elas que quer um escudo novo, mas não consegue encontrar um bom substituto em nenhuma loja de armas. Que azar. Yui entende que é difícil encontrar equipamento de qualidade em cidades aleatórias, mas Claire diz que viu uma loja num beco tranquilo há um tempo e acha que tem armas melhores do que se imagina. Que achado. Dagasu decide confiar nela e vai conferir a loja de armas que ela mencionou. Que coragem! Ele não encontra ninguém lá, mas então começa a olhar as armas em exposição. Que silêncio! Ele julga que são itens de alta qualidade, e bem nessa hora, o dono da loja aparece. Que susto! Ele parece bem bravo e rude, e pergunta a Dagasu o que diabos ele quer ali. Que grosseria! Ele então pergunta se Dagasu está com aqueles desgraçados também, e Dagasu, nervoso, responde que está só dando uma olhada em uns escudos. Que situação! O velho diz pra ele ficar à vontade, nesse caso, mas agora Dagasu está confuso sobre o que está acontecendo. Que mistério! Depois de um tempo, ele fica ainda mais confuso, porque todas as armas na loja são de alta qualidade, mas não tem um cliente sequer. Que estranho. Nesse instante, um grupo de aventureiros chega e eles ficam surpresos ao ver Dagasu ali. Que coincidência. A líder deles, Karen, pergunta se ele está ali para comprar armas, e quando Dagasu afirma, todo mundo começa a rir dele. Que humilhação. Eles o chamam de aventureiro de baixo escalão e estúpido, que nem sabe em qual loja comprar armas. Que desaforo! Nesse instante, o dono da loja chega, e pelo visto, ele tem uma rixa com a turma barulhenta que acabou de entrar porque eles são a razão do negócio dele não estar indo bem. Que confusão. E Dagasu defende o velho, perguntando se esses caras são algum tipo de gangue de invasores, e todo mundo diz que ele deve ser um forasteiro, porque todo mundo aqui conhece a aventureira de Rank A, Karen. Que fama! Dagasu pergunta por que uma aventureira de Rank A está assediando o lojista, e Karen diz que a culpa é do velho por não vender o item especial para ela. Que desculpa esfarrapada. O velho responde que ela nem conseguiria usar e que ele não pode vender uma arma para alguém que não é digno de empunhá-la. Que sabedoria! Karen diz que vai ter que dar uma lição nele, nesse caso, e começa a estalar os nós dos dedos. Que ameaça! Dagasu diz que isso é um comportamento vergonhoso para um aventureiro de Rank A e o capanga da Karen decide atacá-lo primeiro. Que audácia! Porém, Dagasu bloqueia o punho dele facilmente e o joga no chão, fazendo todo mundo recuar. Que força! Ele então tira o escudo do estoque e empurra todo mundo pra fora antes de fechar a porta na cara deles. Que atitude! Karen fica toda sem graça com isso e pergunta como um Zé Ninguém qualquer pode derrotar um aventureiro de Rank A como ela. Que petulância! Dagasu abre a porta para exibir sua insígnia de Rank S na frente dela, e todo mundo fica chocado. Que reviravolta! Até o velho pergunta a Dagasu por que ele não mostrou o rank antes para evitar toda a situação, e ele responde que é mancada depender de rank em vez de força. Que lição! Karen e seus capangas fogem ao ouvir isso, mas o velho lojista fica impressionado com as habilidades e o caráter dele e decide deixar seu tesouro com Dagasu. Que confiança! Por outro lado, Lloyd está tentando melhorar um feitiço quando Yui e Claire voltam do passeio delas. Que timing! Elas ficam curiosas sobre o que Lloyd está fazendo, e ele diz que está tentando deixar seus feitiços de suporte mais poderosos. Que dedicação! Mas é hora de ele aprender alguns feitiços novos, né? Yui recomenda que ele aprenda umas magias de ataque, e Lloyd diz a ela que não vai ser bom nisso, porque magos brancos não têm talento para feitiços ofensivos. Que pena!
Ele diz que se o poder de fogo da Cílica é comparável a um lança-chamas, o poder de ataque dele será igual a um palito de fósforo. Que diferença? Ele começa a elogiar a Cílica depois disso, que está na floresta no momento. Que timing, de novo. Ela relaxa no abraço da natureza, e então começa a pensar como a última missão deles teria sido um desastre se o Lloyd não estivesse por perto. Que sorte a deles. É por isso que ela quer ficar mais forte, e começa a trabalhar na criação de um novo e mais poderoso feitiço de fogo. Que determinação. Porém, ela não consegue dominá-lo mesmo depois de várias tentativas, mas ainda não está pronta para desistir. Que persistência. De volta à estalagem, Yui diz que conhece Cílica desde a infância, e ela sempre foi aclamada como um gênio com uma quantidade enorme de mana. Que talento. Porém, essa não é a única coisa que a torna tão poderosa como maga, não. Yui se lembra da vez em que viu Cílica praticando sua mira incansavelmente, apesar de falhar feio todas as vezes. Que dedicação, e ela diz que a coisa mais especial sobre ela é que ela nunca desiste até alcançar seu objetivo. Que inspiração! Cílica demonstra o mesmo comprometimento e determinação em sua prática atual também. Que foco! E ela continua tentando seu novo feitiço até conseguir lançá-lo com sucesso. Que vitória! Porém, ao ficar animada com o sucesso, ela escorrega e o feitiço sai do controle mais uma vez, terminando numa explosão. Que desastre! Cílica fica toda molhada depois de cair no lago, e está desapontada com a própria falta de jeito. Que vexame! Ela decide voltar para casa por hoje, quando de repente ouve algo se aproximando dela. Que mistério! Ela se prepara para lutar, caso seja um monstro, mas para surpresa dela, é só o Dagas. Que alívio. Dagas conta a ela a história do que aconteceu na loja, e como o velho tirou um escudo lendário, feito dos materiais mais duráveis do mundo, para agradecê-lo. Que presente. Ele disse que nenhuma pessoa comum conseguiria usá-lo, mas mesmo assim Karen e seus capangas vêm incomodá-lo sobre isso todo dia. Que insistência. O lojista disse a Dagas que ele possivelmente conseguiria usar o escudo lendário, mas antes de entregá-lo, ele tinha uma condição. Que suspense. Ele queria que Dagas investigasse as misteriosas explosões na floresta que estavam aterrorizando o povo da cidade. Que missão. Ele queria que Dagas descobrisse se havia um monstro ou um demônio por trás das explosões, e os parasse para ganhar o escudo. E é isso que traz Dagas aqui. Que reviravolta. Cílica não fica feliz em ser comparada a um monstro ou um demônio, mas Dagas diz pra ela olhar o que ela fez. Que situação! Cílica se vira e fica horrorizada ao descobrir que o lago inteiro evaporou como resultado do feitiço dela. Que poder destrutivo. Enfim, Dagas a leva ao lojista para dizer que ele resolveu o problema. E Cílica se desculpa profusamente antes de dizer que reparou o lago com a magia dela. Que confusão. O velho apenas ri disso e diz que está tudo bem, já que nenhum dano real foi feito. Que alívio. Ele então diz a Dagas para pegar o escudo, conforme o acordo deles. Que presente! Dagas diz que ele nem resolveu o problema, mas o velho confia nele o suficiente para deixar o escudo sob seus cuidados agora. Que moral! Dagas aceita o escudo e mais tarde ele o mostra aos amigos. Que orgulho! Cílica também conta que criou um novo feitiço, e todo mundo fica animado ao saber do progresso deles. Que evolução! Lloyd quer alcançá-los, e até o Cross começa a se sentir pressionado a melhorar. Que motivação! Porém, Yui diz a eles que não adianta apressar as coisas e que eles deviam fazer as coisas no próprio ritmo. Que sabedoria! No dia seguinte, Cross decide que ele também precisa fazer algo para ficar mais forte, porque Dagas e Cílica já mostraram resultados. Que pressão! Ele já fez a manutenção do arco e está treinando duro também, mas sabe que não é o suficiente para fazê-lo melhorar de repente. Que dilema! Enquanto ele se pergunta o que pode fazer para melhorar, ele esbarra num jovem arqueiro que está correndo para a guilda com pressa. Que encontro! Cross o ajuda a se levantar e então vê a insígnia de aventureiro dele. Que observador! O garoto pergunta se ele também é um aventureiro, e quando Cross afirma, ele pede para ele se juntar ao grupo dele. Que pedido! No fim, Cross não consegue resistir aos olhinhos de cachorro pidão do garoto chamado Lin, e ele se junta ao grupo dele para uma missão. Que coração mole! Eles vão para a guilda, onde Cross pergunta a Lin por que ele ainda não tem um grupo, já que arqueiros não são feitos para ir sozinhos. Que pergunta! Lin fica em silêncio ao ouvir essa pergunta, mas os outros aventureiros começam a zombar dele, dizendo que ele encontrou um cara novo para se agarrar. Que maldade. Eles dizem que ele sempre será um aventureiro de rank e só vai arrastar para baixo as pessoas que se juntarem a ele. Que preconceito. Cross agora entende porque Lin estava tão desesperado antes, e o garoto imediatamente se desculpa por fazê-lo entrar no grupo dele. Que situação. Porém, Cross o assegura que está tudo bem, porque ele também está preso no rank dele. Que solidariedade. Lin fica feliz em ouvir isso, pois pensa que finalmente encontrou alguém que o entende. Que alívio. Por outro lado, Yui está tentando ir em todos os restaurantes famosos da cidade, mas também está preocupada com o aumento da gordura corporal dela. Que dilema. Enquanto ela está debatendo se deve comer fora ou não, ela vê uma confusão por perto. Que cena. Uma nobre está dando um esporro num garoto pobre que sujou o vestido dela, e ela manda os guardas darem um fim nele. Que absurdo. O povo da cidade nem quer se meter com aquela megera, porque a família dela é bem poderosa. Que medo. Mas Yui intervém e diz pra mulher parar. Que coragem. A mulher fica furiosa com isso e pergunta se ela sabe com quem está falando. Que arrogância. Yui responde que está falando com uma velha rabugenta que não sabe se comportar para a idade dela, e que está dando um esporro num garoto porque é uma Karen sem vergonha. Que patada! A mulher fica furiosa e manda os guardas dela atacarem Yui primeiro. Que fúria!
Enquanto isso, Yui diz pro garoto fugir e então invoca sua espada para bloquear o ataque dos guardas. Que heroína! Todo mundo fica chocado ao ver uma espada surgir do nada, mas a mulher manda eles continuarem atacando-a. Que teimosia! Ao mesmo tempo, Cross e Lin vão para a floresta e avistam um grupo de slimes vermelhos. Cross pensa que até um aventureiro de rank EA consegue dar conta, então decide dar uma mãozinha. Ele invoca imediatamente seu arco e flechas da magia de armazenamento, e Lin fica de cara. Ele pergunta como Cross fez aquilo, e ele finge que é a única magia que domina. Enfim, Cross destrói alguns núcleos de slime com golpes precisos, e Lin fica impressionado. Cross manda ele atacar também, e ele mira na hora. Mas a mira do Lin é tão ruim que nem a academia de Stormtroopers o aceitaria, e Cross percebe que o dia vai ser longo. Enquanto isso, Yui está brincando com os guardas da mulher, tratando-os como aquecimento. Enquanto a mulher fica louca a cada segundo, os moradores reconhecem Yui como uma aventureira de rank S e percebem que os guardas não têm chance. No entanto, a nobre tem sua maga escondida na multidão e sinaliza para ela prender Yui usando magia. A maga lança um feitiço que amarra Yui em correntes, drenando sua mana e energia. Ela não consegue se libertar do feitiço, e a mulher ordena que os guardas a matem. Mas nesse instante, uma mulher misteriosa chega, dizendo para lutarem de forma justa. A nobre Megera manda ela sair do caminho. E em vez disso, a mulher encapuzada vira um raio e nocauteia os guardas e a maga antes que alguém perceba. A nobre fica chocada ao ver isso, e então a mulher encapuzada se aproxima rapidamente, nocauteando-a só com um susto. Depois disso, Yui agradece a mulher misteriosa que salvou sua vida e pergunta como pode ficar tão forte quanto ela. A mulher diz que ela é bem forte para a idade, mas Yui quer ficar mais forte, pois quer alcançar o Lloyd. A mulher se surpreende ao ouvir o nome de Lloyd e tira o capuz, revelando ser uma das companheiras de Merlin. Ela quer ajudar Lloyd pelo bem de Merlin, então concorda em treinar Yui um pouco. Elas vão para a floresta, onde a mulher diz para Yui chamá-la de Lilith. Yui percebe que talvez não seja o nome verdadeiro dela, e sente que Lilith é meio suspeita, mas é uma boa pessoa. Lilith então invoca uma espada enorme da sua magia de armazenamento e fica chocada quando Yui reconhece o feitiço. Por outro lado, Lloyd está quebrando a cabeça tentando criar uma nova magia, e seus amigos ficam preocupados com ele. Eles dizem para ele dar um tempo, e então Claire o convida para uma caminhada. Eles vão a um restaurante próximo para comer uns doces, e então Lloyd de repente pergunta a Claire se a magia que ela usa para se comunicar com monstros é uma magia antiga. Enquanto isso, Cross ensina Lin a usar um arco direito, e o garoto aprende bem rápido. Ao mesmo tempo, Lilith também começa o treinamento de Yui, e diz para ela cortar uma árvore que está a poucos metros dela. Yui acha que é impossível, mas então Lilith envia um corte voador feito de mana em direção à árvore, cortando-a limpa ao meio. Yui fica impressionada com essa técnica e decide tentar também. De volta ao restaurante, Claire confirma que usa magia antiga, e Lloyd pergunta se ele também pode aprender feitiços antigos, pois são incrivelmente poderosos e eficazes. Claire diz que não, porque pessoas com potencial para usar magia antiga nascem uma vez a cada muitos séculos. E pessoas sem aptidão para magia antiga a usarem enfrentam grandes efeitos negativos. Ela fala de um grande mago que usou um feitiço antigo, mesmo sem ter o potencial para isso. E como resultado, ele perdeu a vida na hora. É por isso que ela quer que Lloyd pare de pensar em magia antiga, pois só de tentar já colocaria a vida dele em perigo. Lloyd entende e decide desistir dessa abordagem e descobrir outra coisa. De volta à floresta, Cross e Lin derrotaram todos os slimes, e Cross diz que teria sido mais rápido se tivessem um arco especial que permitisse usar habilidades de tiro rápido. Ele manda Lin coletar os corpos dos slimes, mas, nesse instante, um monstro-aranha gigante chega e começa a comer os slimes. Cross tenta atacá-lo, mas sua flecha não é eficaz. Ele percebe que precisam de magia ou habilidade de tiro rápido para derrotar o monstro, mas ele não tem as ferramentas para isso agora. No entanto, Lin tem uma ideia e diz a Cross para invocar as flechas do armazenamento em vez de tirá-las da aljava para economizar tempo. Cross tenta a ideia, e surpreendentemente isso reduz muito a velocidade de saque. Ele consegue lançar uma saraivada de flechas na cabeça da aranha, matando-a. Eles voltam para a guilda com isso e Cross deixa Lin levar todo o crédito pela missão para que outros aventureiros comecem a considerá-lo um arqueiro habilidoso. Depois disso, Lin pergunta a Cross se ele é realmente um aventureiro de alto rank. E ele fica pirado ao ver que Cross é um aventureiro de rank esse. Por outro lado, Yui está tentando aprender a técnica do corte voador, mas é muito mais difícil do que pensava. Lilith, porém, está confusa, pois foi bem fácil para ela. Yui se pergunta que tipo de monstro ela é, mas continua tentando aprender a habilidade. Lilith pergunta por que ela está tão desesperada para ficar mais forte, e Yui conta como ficou autoconfiante demais após o rank esse. Mas Lloyd a humilhou, e agora ela quer ser tão forte quanto ele. Lilith fica impressionada com isso, e nesse instante um monstro salta sobre ela por trás. Yui o avista e a avisa, mas Lilith não se mexe, e numa tentativa de salvá-la, Yui envia um corte voador em direção ao monstro.
O ataque dela corta o monstro ao meio, e Lilith a parabeniza por finalmente aprender o corte voador. Yui também percebe que conseguiu usar a habilidade quando realmente importava, mas com isso, ela de repente cai no sono. Lilith a deixa na frente da estalagem e desaparece antes que alguém a veja. Na manhã seguinte, Yui está animada para retomar a jornada, e Lloyd está surtando porque acha que não fez nenhum progresso, mesmo tendo criado novas magias e melhorado as existentes. Por outro lado, o general demônio Grist relata seus fracassos ao seu chefe, que está muito decepcionado com ele. Ele o envergonha por não conseguir capturar uma única cidade humana, mesmo com um enorme exército de monstros, e Grist promete que não falhará novamente. Seu chefe, provavelmente o Rei Demônio, o comanda a encontrar Claire antes de tudo, e ele aceita a ordem. Uma vez fora do castelo, Grist começa a ter um chilique porque não tem uma única pista. Mas nesse instante, Michelle, a mente por trás do ataque anterior, aparece. Grist está bravo com ele e pergunta como ele ousa aparecer ali, e Michelle responde que não recebeu o pagamento pela missão anterior. Grist quer despedaçá-lo imediatamente, mas então Michelle diz que Claire está indo em direção à capital do Império Humano, e em vez de cavaleiros, um monte de aventureiros de rank esse a estão protegendo. Grist pergunta por que ele está contando isso, e Michelle responde que precisa limpar sua reputação após o fracasso anterior e quer ajudar os demônios a capturar Claire. Enquanto isso, Lloyd e seu grupo continuam a jornada quando de repente sentem um movimento nos arbustos. Eles ficam alertas, mas por sorte era só um coelhinho. Para ter certeza, Lloyd usa sua magia de busca e descobre que não há demônios por perto. Eles decidem fazer uma pausa depois disso, e Lloyd começa a olhar para Yui como ele diz a ela que parece que ela e todos os outros dominaram algo novo, porque estavam cheios de confiança antes quando se prepararam para dar um jeito no coelho. Ele, por outro lado, se sente ansioso porque não acha que seus preparativos são suficientes. E diz que ele deveria ter mais confiança em si mesmo, e Claire a apoia. Ela diz a Lloyd que ele é o membro mais poderoso do grupo, mas ele acha que ela está falando bobagem. No entanto, outros membros do grupo também sentem o mesmo. Eles dizem a Lloyd que treinaram na vila para alcançá-lo, e que ele precisa perceber sua verdadeira força, pois é daí que vem a confiança real. Yui diz que se ele se subestimar, nem saberá como melhorar, e Lloyd responde que vai trabalhar para ser mais confiante de agora. Do outro lado, Merlin decide visitar uma velha amiga que mora num castelo. Os guardas a impedem de entrar, então ela usa magia para hipnotizá-los e entra no castelo. Mas ela sabe que a maior parte é uma ilusão. Ela logo chega a uma parede e dissipa a ilusão lançada sobre ela para revelar uma porta, mas assim que vai bater, a porta se abre e uma Furry a puxa para dentro. Merlin pergunta a Furry chamada Rion como ela sabia que ela estava ali, e ela responde que podia sentir o cheiro do poder mágico dela. Enfim, Merlin vai direto ao assunto e pergunta sobre o reino dos demônios. Rion diz que o neto do rei demônio anterior comanda o reino mágico dos demônios, mas que podem assumir que essa geração de demônios não é tão forte quanto a anterior. Depois disso, Merlin começa a elogiar a pesquisa de Rion, mas ela acredita que Merlin é muito mais incrível porque consegue lançar magia sem encantamento, e inventou muitos novos tipos de feitiços estudando magia antiga. No entanto, Merlin não está ali para falar de si mesma. Ela tira um livro de magia antiga da sua magia de armazenamento e pede a Rion para analisá-lo. Ela quer saber se podem usar este meio livro para selar o Rei Demônio, o que deixa Rion preocupada porque isso significa que o Rei Demônio pode reviver. De volta à floresta, Lloyd e os outros decidem ser mais cuidadosos porque vai escurecer logo. Lloyd decide fazer uma varredura de longo alcance da área, mas algo interfere com sua magia. De repente, uma neblina densa começa a preencher a área de forma antinatural. E quando Silica tenta dispersá-la com magia, ela descobre que não consegue nem invocar seu cajado. Lloyd comenta que parece obra de demônios, manipulando a névoa com magia para impedi-los de usar suas armas. Eles imediatamente começam a correr em direção à vila para sair da neblina. E Yui diz que se os demônios estão bloqueando magia com a névoa, eles também não conseguirão encontrá-los. Lloyd responde que eles podem ter alguns meios ocultos para encontrá-los. E mesmo que os demônios falhem, há o perigo de monstros os atacarem. Ao mesmo tempo, Rion termina de analisar o livro, e ela diz a Merlin que ele ainda tem vestígios de magia deixados pela amiga Sybil. Merlin tem sentimentos agridoces ao ouvir isso, e diz que é a mensagem final de Sybil. Ela então pergunta a Rion se ela se lembra do órfão chamado Lloyd que ela adotou, e revela que ele uma vez tocou o livro e descobriu-se que ele é compatível com magia antiga. Isso o torna um escolhido, assim como ela e Sybil. Rion diz que ainda não é fácil para as pessoas usarem feitiços antigos até atingirem o auge de sua profissão, e Merlin diz que treinou Lloyd intensamente para que ele se tornasse poderoso. No entanto, ela falhou em entender as emoções dele, e ele fugiu de casa para se tornar um aventureiro. Ela afirma que no momento, Lloyd está escoltando a Princesa Fera para a capital, e ela veio aqui para vê-lo novamente porque sente muita falta dele. Por outro lado, Lloyd e seus amigos chegam à vila, mas ela também está coberta por neblina. Lloyd amplifica o poder mágico de Silica para que ela possa invocar seu cajado, e assim que o consegue, ela usa um feitiço de vento para soprar a neblina, revelando uma gangue de demônios à frente deles. Claire imediatamente reconhece Grist como seu sequestrador da última vez,
e ele diz a Lloyd e aos outros para entregarem a garota, pois ele tem utilidade para ela. Ele envia seus subordinados magos para atacar primeiro, mas agora que Lloyd e os outros podem usar magia, eles invocam suas armas e se preparam para lutar. Will envia cortes voadores em direção aos inimigos para derrubá-los, e Silica os ataca com bolas de fogo. Cross sobe numa torre de vigia e dispara flechas rapidamente para derrubar os magos antes que possam se defender. Enquanto isso, Grist caminha em direção a Claire sem se incomodar com nada e quando Cross tenta atirar nele, suas flechas simplesmente ricocheteiam. Até o corte voador de Yui é inútil contra ele, e Grist simplesmente avança contra Claire. Dagas bloqueia o soco dele com seu escudo lendário, e Yui usa essa chance para atacar suas costas expostas. No entanto, sua espada paracurta uma certa distância das costas de Grist, quase como se ele tivesse copiado o infinito do Gojo. Lloyd percebe que ele está liberando poder mágico para funcionar como uma armadura invisível, e Grist decide lidar com ele primeiro porque ele parece o cara mais inteligente ali. Ele salta para atacá-lo, mas Silica o ataca com sua nova magia. Nem isso causa muito dano, e Grist se move para trás de Lloyd e dos outros enquanto a fumaça se dissipa. Seus subordinados também se aproximam, mas enquanto todos entram em pânico, uma enorme onda de gelo varre a rua, congelando todos os magos, mas poupando Lloyd e os outros. Foi lançado por um homem-fera que está ali para salvar Claire, e ele não é o único a ajudar o grupo de Lloyd. O espião de cabelo verde chamado Will também está lá, e ele confronta Michelle, que está por trás da propagação da névoa. Enquanto os dois falam mais e lutam menos, o Homem-Fera desce de seu poleiro e vai em direção a Claire. Ele declara que todos os aventureiros são inúteis, mas vai dar um desconto desta vez, já que mantiveram Claire segura. Ela imediatamente corre em direção ao rapaz e o apresenta como seu melhor amigo de infância, e o herói do cristal de gelo, Sirion. Yui já ouviu falar de Sirion e seus maus modos, e o comportamento dele só prova que os rumores sobre ele ser um bruto sem modos são verdadeiros. No entanto, ele se dobra sempre que Claire o repreende, e as garotas ficam um pouco curiosas sobre a amizade deles. Amizade. Nesse instante, Grist se liberta de sua prisão de gelo, e todos se preparam para lutar, mas Sirion diz para ficarem para trás porque ele vai lidar com esse desgraçado sozinho. Ele chuta o chão e envia uma onda de gelo para congelá-lo. Mas Grist se liberta disso facilmente. Ele chuta alguns cristais de gelo em direção a Sirion, que os pega facilmente e lança um ataque intenso contra ele. Embora Grist inicialmente evite todos os ataques, ele começa a ter problemas conforme a batalha avança. Sirion fica louco de pedra com seus ataques, mas Lloyd pensa que ele não é rápido ou habilidoso o suficiente para impedir Grist de contra-atacar. De repente, ele percebe que Grist está sofrendo dano de frio porque não está usando sua armadura mágica. Isso faz perceber que tem algo estranho, e ele avisa Sirion para ter cuidado. No entanto, esse idiota arrogante se recusa a ouvir um aventureiro, e isso acaba sendo seu pior erro. Durante a batalha, Grist estava comprimindo magia em seu punho, e assim que carregou poder mágico suficiente, ele salta em direção a Sirion para finalizá-lo. Lloyd imediatamente avisa a todos para se protegerem, e quando Sirion e Grist se chocam, uma enorme explosão abala o lugar. Quando a explosão se dissipa, Lloyd usa sua habilidade de busca para confirmar que todos do grupo estão seguros, mas não consegue ver onde Claire e Sirion estão. Ele obtém uma resposta para metade de sua pergunta, ao ver Claire inconsciente com Grist, que declara que vai levá-la consigo. Nesse instante, um enorme navio flutuante chega, e Grist se agarra a ele e voa para longe, com Lloyd e seus amigos apenas observando impotentes. Enquanto Lloyd observa Claire sendo levada, Sirion sai dos escombros. Apesar de ferido, ele cria um pilar de gelo para levá-lo até Claire. No entanto, no momento em que ele está prestes a agarrar Grist, seus poderes acabam e o pilar de gelo se estilhaça. Sirion começa a cair no chão, e Lloyd imediatamente diz a Silica para usar magia de vento para fazê-lo pousar em segurança. Assim que Sirion pousa de pé, ele se prepara para atacar novamente, mas Lloyd o impede, dizendo que não podem fazer nada contra um inimigo no céu. Sirion manda ele se ferrar, mas então percebe que seus ferimentos foram curados. Lloyd diz que foi ele, confundindo Sirion porque ele nem o notou lançar uma magia. Yui e os outros também se reúnem e perguntam a Lloyd o que devem fazer, e ele diz que tem um plano. Sirion, porém, se recusa a ouvi-lo, mas todos dizem que ele não pode fazer nada nessa situação e que deve confiar em Lloyd, pois ele é muito mais inteligente do que qualquer um ali. Sirion fica irritado, mas no final ele concorda em cooperar com eles para que possam resgatar Claire. Enquanto isso, Grist está muito feliz com o resultado da missão, e ele acredita o navio voador por isso. Ele diz a Michelle que deveria ter trazido o navio durante o ataque anterior na cidade de Ishtar. Michelle responde que nem tinha o protótipo pronto naquela época, mas agora ele adquiriu uma fonte de energia que pode mover uma máquina tão gigante. Ele então mostra a fonte de energia a Grist e diz que é um fragmento do corpo do Rei Demônio anterior. Grist fica chocado ao ouvir isso, e Michelle explica que o Rei Demônio anterior explodiu a si mesmo, mas ele conseguiu encontrar um fragmento de seu corpo que ainda continha sua mana. Ele desenvolveu um dispositivo para extrair essa mana e usá-la para alimentar este navio.
Grist não está feliz que ele esteja usando o rei demônio deles como bateria, mas Michelle ri, dizendo que é um cientista de coração e gosta de descobrir coisas novas. Nesse instante, o alarme do navio toca e Michelle vai imediatamente ao painel de controle para ver o que está acontecendo. Ele descobre que Sirion está criando blocos de gelo e usando-os como degraus para pular em direção a eles, e o grupo de Lloyd está seguindo seus passos. Sirion fica muito impressionado que Lloyd tenha criado magia anti-gravidade, mas Lloyd diz que é apenas uma magia de curto alcance e que precisam dos apoios para chegar mais perto do navio. Eles logo chegam ao navio e invocam suas armas do armazenamento, mas Grist também sai para enfrentá-los. Ele está confiante de que pode vencer a todos, assim como fez da última vez, mas desta vez, Lloyd lança buffs poderosos em todos. Sirion ataca Grist primeiro, mas mais uma vez, sua armadura mágica bloqueia tudo. No entanto, Lloyd sorrateiramente lança outra magia em Grist e então sinaliza para seus amigos atacarem. Silica envia névoa ácida em direção a ele, mas Grist a dissipa usando magia. E então Yui e os outros também lançam uma saraivada de ataques. No entanto, a armadura mágica de Grist repele todos e chuta as bundas deles mais uma vez. Ele pergunta a Sirion se ele achou que poderia derrotá-lo desta vez, e ele responde que sabia que não conseguiria vencê-lo sozinho. Grist diz que nem o grupo inteiro pode vencê-lo e então carrega seu soco mágico novamente. Ele está prestes a atingir Sirion, mas Dagas avança para protegê-lo. Grist reúne magia em seu punho novamente, mas então, de repente, ele congela e se estilhaça. Ele fica absolutamente pasmo e se pergunta como perdeu o braço se nenhum ataque o atingiu. Sirion diz que é por causa do congelamento dos ventos gelados ao redor deles, e Grist ainda não entende o que isso significa. Lloyd avança e explica que quando Sirion o atacou pela primeira vez, ele lançou uma magia em Grist para que ele ficasse incapaz de sentir dor. Depois disso, eles só precisavam cansá-lo e esperar o congelamento tomar conta do corpo dele. Lloyd diz a Grist que sua armadura mágica é muito forte, mas só pode protegê-lo dos ataques que ele pode ver ou sentir de outra forma. Com seus receptores de dor bloqueados, ele não tinha como saber o quanto o ar frio estava machucando seu corpo. Grist pergunta como diabos ele sequer descobriu isso, e Lloyd responde que durante sua luta com Sirion antes, ele viu o cabelo dele congelando, mesmo tendo evitado todos os ataques. Isso o fez perceber que se ele não consegue perceber um ataque, ele sofrerá dano, e ele garantiu que todos continuassem atacando-o para distraí-lo enquanto Sirion lançava sua magia. Grist fica puto com isso, mas de repente a magia de anulação de dor começa a passar o efeito e seu braço começa a doer. Ele, sem pensar duas vezes, corre de volta para dentro da nave e tenta libertar os monstros que Michelle está pesquisando. Michelle, claro, manda ele parar na hora, pois ainda não concluiu seus estudos sobre os monstros. Mas Grist nem aí, ignora, pois precisa desesperadamente de mais alguém para enfrentar os aventureiros. Nesse exato momento, Lloyd e os outros chegam na nave e avistam Claire presa numa jaula. Sirion fica furioso e exige que os sequestradores libertem Claire. E o impaciente Grist, sem pensar duas vezes, quebra as fechaduras das jaulas dos monstros. Michelle entra em pânico total ao ver seus preciosos sujeitos de experimento sendo soltos das jaulas, mas agora estão completamente fora de controle, uma bagunça generalizada, e para piorar, uma cobra gigante começa a se enrolar em Grist. Isso, no entanto, dá uma ideia genial a Michelle, e ele decide conduzir um experimento para ver como os monstros se comportam numa batalha real, de verdade. Ele saca um dispositivo mágico de debaixo do chão, um verdadeiro trunfo, e o liga com força total, liberando uma poderosa onda sonora mágica que, instantaneamente, faz uma lavagem cerebral em todos os monstros, forçando-os a obedecê-lo. Enquanto isso, Sirion, com sua força, destrói a prisão onde Claire estava sendo mantida e a leva rapidamente para um lugar seguro. No entanto, antes que pudessem levá-la e fugir dali, o grupo de Lloyd encontra os monstros prontos para atacá-los sob o comando de Michelle. Eles sacam suas armas para revidar, mas Claire, corajosamente, se coloca no caminho, pedindo para não machucarem as criaturas inocentes. Ela de repente começa a usar sua poderosa magia antiga para controlar os monstros, e assim, eles são libertados da terrível lavagem cerebral de Michelle. No entanto, a magia dela também cria alguns efeitos colaterais inesperados, e a nave começa a tremer violentamente enquanto os círculos mágicos de Michelle começam a falhar, um por um. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo e, ao mesmo tempo, Grist, tentando se equilibrar, se apoia no sistema de energia da nave, apenas para levar um choque elétrico poderoso que o nocauteia na hora, deixando-o inconsciente. Nesse ponto crucial, Michelle percebe que o feitiço antigo que Claire usou ressoou com o fragmento do Rei Demônio, fazendo-o entrar em um perigoso modo de sobrecarga. Ele percebe com horror que o fragmento vai explodir se o deixarem ali, e sem hesitar, o tira do dispositivo mágico, resfriando-o instantaneamente. No entanto, por conta dessa ação, a nave começa a despencar, caindo rapidamente, mas Lloyd, com sua magia antigravidade, consegue estabilizá-la a tempo. De repente, Grist começa a agir de forma muito estranha, e com uma voz diferente, ordena a Michelle que lhe entregue o fragmento do Rei Demônio. Michelle então percebe que a consciência do Rei Demônio sequestrou completamente o cérebro de Grist, e está tentando usá-lo como um receptáculo, um corpo hospedeiro. Ele está genuinamente animado para ver o que vai acontecer, e sem hesitar, joga o fragmento em Grist, fazendo-o emitir uma poderosa e assustadora mana sombria. Os monstros ficam aterrorizados com a cena, e em pouco tempo, são sugados para o vórtice de mana sombria, que começa a balançar e mudar de forma, de maneira caótica.
Então, de repente, a Mana Sombria se dispersa completamente e Grist emerge dela na forma de uma terrível quimera. Todos ficam absolutamente horrorizados ao ver essa transformação, mas Michel está realmente empolgado. Afinal, para ele, tudo é um grande experimento. No entanto, Grist, agora uma quimera, perdeu completamente a cabeça e o ataca primeiro, pondo um fim à sua vida ali mesmo, na hora. Mas, como um verdadeiro e dedicado homem da ciência, Grist está feliz com suas descobertas até o último e derradeiro suspiro. Depois disso, a quimera, agora mais perigosa, volta sua atenção para Lloyd e seu grupo, e eles não têm a menor certeza se conseguirão vencê-la. Enquanto isso, Merlin está saindo do castelo de Rayon quando, de repente, encontra Will bem na sua frente, com um relatório urgente em mãos. De volta à nave, enquanto o monstro os ataca sem piedade, Lloyd fortalece Dagas para bloquear o ataque e Dagas percebe que não conseguirá bloquear mais do que apenas alguns golpes. Todos os outros decidem evacuar a nave imediatamente, pois ainda estão caindo rapidamente, mas então a quimera, astutamente, pula sobre eles e bloqueia completamente a saída. Sirion invoca sua poderosa espada de gelo para lutar contra a criatura, mas Claire o impede, explicando que há criaturas inocentes dentro da quimera e que eles não deveriam de forma alguma machucá-las. Enquanto Sirion, um verdadeiro gado, aceita prontamente o pedido de Claire, Yui e Cross, por outro lado, começam a bombardear a quimera com seus ataques de longa distância, sem dó. No entanto, a quimera com suas múltiplas bocas cospe fogo e vento, criando um poderoso tornado de fogo que desvia todos os ataques deles, e Lloyd começa a entrar em pânico total, se perguntando desesperadamente como conseguir sair vivo dessa situação terrível. Ao mesmo tempo, Merlin e Will se teleportam para a área exata onde Lloyd está, e Merlin sente uma tontura terrível, pois Will projetou a poção de teletransporte pensando apenas em si mesmo, um egoísta. Assim que ela consegue se acalmar, usa o feitiço de busca para detectar a localização precisa da nave e a compartilha imediatamente com Will. Ele bebe mais uma garrafa do suco de teletransporte para alcançar a localização deles, sem demora. Enquanto isso, Lloyd e seus amigos ainda estão completamente presos em sua posição por causa da temível quimera. Silica tenta com sua magia de vento soprá-la para fora da nave, mas a criatura bloqueia e desvia seu ataque com suas poderosas asas. Enquanto todos se perguntam, desesperados, o que diabos fazer nessa situação, Lloyd tem uma ideia genial. Ele diz a todos para se agarrarem firmemente às paredes da nave e então pede para que guardem suas armas de volta no armazenamento, porque ele vai liberar sua magia de gravidade, aquela que está mantendo a nave estabilizada. Todos o ouvem atentamente e, então, Lloyd para sua magia de gravidade, fazendo a nave inclinar bruscamente para um lado. A quimera, sem conseguir se segurar, cai para o fundo, incapaz de alcançá-los, e todos, aproveitando a oportunidade, correm rapidamente para fora da nave. Lloyd é o último a sair e a quimera, furiosa, cospe fogo diretamente nele, mas ele bloqueia o ataque usando uma barreira mágica antes de se juntar aos amigos lá fora, em segurança. Ele então pede a Sirion para criar um sólido bloco de gelo para que eles possam ficar em pé. Mas, nesse exato momento, a quimera sai da nave e destrói o bloco de gelo com seu poderoso sopro de fogo. Lloyd agarra Silica e Yui com força enquanto comanda a todos para pular, sem hesitar, e eles decidem seguir suas ordens imprudentes, pois de fato não tem nenhuma outra escolha. Todos pulam para fora da nave em queda e Lloyd diz a Sirion para criar um bloco de gelo, e que seja agora. Ele obedece prontamente, e assim que todos aterrissam em segurança no bloco de gelo, Silica saca seu cajado, lembrando-se de como salvou Sirion de uma queda fatal mais cedo. Ela pede a Lloyd para amplificar sua magia, e ele diz para ela esperar pelo momento exato e perfeito, porque se ela agir muito cedo, todos eles, sem exceção, morrerão. Silica espera pela chance perfeita, e assim que eles chegam perto o suficiente da superfície do solo, Lloyd então diz a ela para usar o feitiço de vento sem hesitar. Silica consegue, com sua magia, diminuir a velocidade da queda do bloco de gelo, dando a todos tempo mais do que suficiente para pular para segurança, finalmente. Todos agradecem imensamente a Silica por tê-lo salvado, e ela responde com humildade que foi apenas por causa de Lloyd. Enquanto Lloyd age com sua modéstia habitual, como sempre faz, Sirion começa a falar sobre como ele sempre lutou sozinho, pois pensava que outras pessoas só o atrapalhariam, sendo um peso morto. No entanto, Lloyd o fez mudar completamente de ideia sobre isso, e agora ele se pergunta que tipo de cara incrível Lloyd realmente é. Nesse exato momento, a nave vem caindo e se espatifa bem em cima deles, e eles conseguem escapar da rota de colisão com apenas alguns segundos de sobra por um triz. A nave explode violentamente ao atingir o chão e Claire começa a chorar, inconsolável, pelos monstros inocentes que estavam presos lá dentro. No entanto, a quimera, para o terror de todos, ainda está viva, e ao sair dos escombros, ela de repente cresce assustadoramente em tamanho e força. Todos estão aterrorizados com a criatura, e Lloyd diz para se moverem para a floresta sem demora, porque lá com certeza estarão mais seguros. Ao mesmo tempo, Merlin e Will se teleportam para bem perto deles, e Merlin, com sua magia, rapidamente localiza o grupo de Lloyd. Ela descobre que eles estão escondidos na floresta e conversando sobre algo importante, então ela decide se aproximar para ouvir melhor. Enquanto isso, todos estão se perguntando o que exatamente é a quimera e por que ela os está perseguindo com tanta insistência. Lloyd pensa que foi a magia antiga de Claire que despertou o fragmento do Rei Demônio, e ele então começou a procurar por um corpo. Ele possui o Grist, mas como isso não foi o suficiente para sua sede de poder, absorveu os monstros para se tornar ainda mais poderoso e ameaçador. Quanto à razão pela qual os está seguindo, Lloyd acredita que a consciência de Grist ainda reside dentro da quimera e ele ainda está, persistentemente, tentando capturar Claire. Merlin e Will chegam à localização deles nesse exato momento e se escondem rapidamente nos arbustos para ouvir o plano de Lloyd. Daga sugere que eles escondam Claire usando magia de ocultação, mas Lloyd acredita firmemente que a quimera não vai parar de segui-los, de jeito nenhum. Sirion diz que a única e mais viável opção é matá-la, mas Claire, claro, não quer isso de jeito nenhum. Todos se perguntam se existe alguma maneira de salvar os monstros, e de repente Lloyd tem a ideia brilhante de fazer Claire cantar para a quimera mais uma vez.
Ele acredita que se ele amplificar o poder dela e ela conseguir transmitir seus sentimentos para tirar os monstros da Quimera, isso pode sim funcionar. Sirion não acha que essa seja uma ideia muito sábia, mas Lloyd está absolutamente confiante de que vai dar certo. Claire fica muito feliz por haver esperança de fazer os monstros voltarem ao normal, e ela concorda prontamente em seguir o plano de Lloyd. No entanto, assim que eles se preparam para executar o plano, com tudo pronto, Merlin aparece do nada, e diz para eles pararem imediatamente. Lloyd fica chocado ao vê-la ali, e Merlin diz a ele que ele deveria ficar bem longe da magia antiga. Ele responde que já sabe disso, mas Merlin, irritada, diz que ele não sabe absolutamente nada. Ela afirma que a magia antiga é extremamente perigosa, e qualquer um que se envolva com ela terá que pagar um alto preço. No entanto, Lloyd diz a ela que Claire pode sim usar a magia antiga e com o apoio dele, ela pode de fato salvar o dia. Merlin fica completamente surpresa ao ver que seu aluno finalmente criou coragem para respondê-la de frente, sem medo. Lloyd diz a ela que depois que a deixou e conheceu seus verdadeiros amigos, ele percebeu que se permanecer ignorante sobre seu próprio poder, nunca, jamais ficará mais forte. Ele acredita que pode sim dominar essa situação, e Merlin responde que o ensinou a nunca ser excessivamente confiante, um exibido. Lloyd diz a ela que não se trata de excesso de confiança, porque agora ele sabe exatamente onde está e o quanto precisa se esforçar para ficar ainda mais forte. Nesse exato momento, a Quimera chega ao local, e Lloyd lidera seus amigos para enfrentá-la, enquanto Merlin apenas permanece em seu lugar, observando. Ela tenta se convencer de que Lloyd apenas apoiará a magia antiga de Claire e nada mais, e nunca usará ele mesmo para causar uma nova e terrível tragédia. Mas no fundo de seu coração, ela sabe que não pode impedi-lo para sempre, de forma alguma. Por outro lado, Lloyd usa sua magia de suporte para fortalecer Sirion, dando-lhe um boost, que ataca a Quimera com uma chuva de afiados pingentes de gelo. Enquanto o monstro se distrai, tentando bloquear os ataques, Lloyd sobe em seu ombro e usa seu cajado como uma antena para canalizar a canção de Claire diretamente para o corpo do monstro, sem falhas. Enquanto ele amplifica e canaliza a canção para o corpo da Quimera, com toda a sua força, Lloyd sente uma sensação estranha e poderosa, mas ele a supera, resistindo. A magia antiga da canção começa a afetar a Quimera profundamente, e um buraco negro gigantesco se abre bem acima dela. Merlin fica completamente atordoada ao ver isso, pois só ela sabe o que realmente significa. Mas Lloyd nem sequer percebe o buraco negro, enquanto se certifica de que a canção de Claire está funcionando perfeitamente. A Quimera começa a brilhar intensamente e a se desintegrar, e os monstros caem dela, um por um, mas o buraco negro começa a absorver o resto, sem piedade. Lloyd percebe tudo tarde demais, e enquanto celebra o sucesso da missão, ele de repente se vê, e Grist sendo sugados para dentro do buraco negro sem escapatória. Seus amigos ficam chocados e horrorizados com isso, mas Merlin percebe que é um terrível efeito colateral da magia antiga que está puxando Lloyd para dentro dele. Em pouco tempo, Lloyd e Grist desaparecem completamente no buraco negro, e Lloyd nem sequer percebe o que está errado até notar o corpo de Grist desaparecendo, aos poucos. Ele então começa a se perguntar onde diabos está, e de repente encontra seu próprio corpo flutuando por ali, sem controle. Enquanto ele questiona, confuso, o que diabos está acontecendo, ele ouve uma voz estranha e etérea, dizendo que seu corpo e mente estão sendo lentamente despedaçados, pedaço por pedaço. Lloyd pergunta se isso é por causa da magia antiga, e a voz então afirma, sem hesitar. Todos fora do buraco negro também conseguem ouvir a voz, e Merlin, chocada, reconhece a voz, pois ela pertence a Sybil, o sábio. Sybil diz a Lloyd que a magia antiga é apenas o que restou da magia que foi usada pelos povos antigos, aqueles que transcenderam os limites de ser humano. Eles desenvolveram uma magia tão poderosa que podia mudar as leis da própria realidade, mas a longo prazo, seu poder trouxe apenas caos e destruição para todos. Sybil, de repente, se materializa bem na frente de Lloyd, dizendo a ele que os povos antigos também perceberam os perigos de seu próprio poder, e antes que o mundo pudesse ser completamente arruinado, eles baniram o uso da magia antiga para sempre. No entanto, eles sabiam que chegaria um tempo no futuro em que uma magia tão poderosa seria absolutamente necessária, e por isso, criaram um método para permitir que pessoas raras nascessem com a habilidade inata de usar magia antiga. E para impedir que qualquer outra pessoa, sem ser um herdeiro, usasse a magia antiga, os povos antigos lançaram um feitiço poderoso sobre o mundo inteiro que destruía qualquer um, exceto os verdadeiros herdeiros da magia antiga, se ousassem tentar lançá-la. Lloyd já ouviu essa história antes, e ele se lembra que houve um homem, um herói, que usou magia antiga mesmo sem tê-la herdado. Sybil declara com toda a certeza que foi ele quem usou a magia antiga contra o temível rei demônio. Lloyd fica chocado ao ouvir essa revelação, e Sybil diz que ele e seus amigos conseguiram levar o Rei Demônio à beira da derrota após uma batalha extremamente difícil. No entanto, eles baixaram a guarda confiantes demais ao se verem vencendo, e esse foi, sem dúvida, o maior erro deles. Percebendo que ia perder de qualquer jeito, sem escapatória, o Rei Demônio decidiu se explodir, destruindo a cidade próxima e também os membros do grupo de Sybil. Ao ver essa tragédia, Sybil usou a magia antiga proibida para trazer todos de volta, ao custo de sua própria e preciosa vida. Desta vez, Lloyd usou a magia antiga acidentalmente e agora ele está sendo levado para longe, sem controle. O chão sob eles, de repente, começa a escurecer rapidamente e Lloyd vê seu corpo afundando sem poder fazer nada. Ele entra em pânico total e Sybil diz a ele que ainda há uma chance, uma esperança para ele retornar. Lloyd pergunta como ele pode fazer isso, e Sybil diz para ele ouvir atentamente seu próprio coração. Assim que Lloyd toca seu peito, ele se lembra de seus queridos amigos, e ao mesmo tempo, eles chamam seu nome em uníssono, mostrando-lhe o caminho para fora do buraco negro, a salvação. Lloyd segue a voz de seus amigos para sair dali, e Sybil desaparece com um sorriso de satisfação no rosto após ter completado sua tarefa final com sucesso.
Lloyd cai para fora do buraco negro bem na hora em que o sol nasce, e seus amigos o abraçam fortemente, com alívio e carinho. Merlin os observa de uma certa distância e agradece a Sybil por ter salvado Lloyd com lágrimas de emoção escorrendo pelo seu rosto. Logo depois disso, Lloyd e seus amigos escoltam Claire em total segurança até a capital, como prometido. Todos ainda acham difícil processar que a professora de Lloyd é ninguém menos que a lendária e grande sábia Merlin. Mas ele comenta que ela não parece uma santa de jeito nenhum, nem um pouco. Nesse exato momento, Claire também vem para conversar com eles, e Sirion, como um bom gado, a segue de perto. Ele pede pra ela vir um pouco pro lado e então se desculpa, todo sem jeito porque perdeu a bolsa que ela fez pra ele na batalha mais cedo. Claire diz a ele que não é problema algum, pois ela sempre pode fazer outra pra ele, sem dificuldade, e Sirion, coitado, fica vermelho de vergonha, parecendo um pimentão. Depois disso, eles têm uma importante reunião com o rei, que os elogia muito pela bravura e também os recompensa generosamente por protegerem Claire, a princesa. Enquanto estão voltando da reunião, a pesquisadora peluda Rayon, do nada, aparece atrás deles e começa a cheirar Lloyd, de forma estranha. Ele pensa que ela é uma pervertida de marca maior, mas Rayon se ofende profundamente com isso. Ela diz a ele que estava apenas cheirando-o, porque a magia dele tem um cheiro muito parecido com a de Merlin. E ninguém, absolutamente ninguém, tem a menor ideia do que ela está falando, que loucura. Merlin chega ao local e explica como Rayon consegue diferenciar as pessoas pelo cheiro único de sua magia. Bem, ninguém está mais interessado na pesquisadora peluda, pra ser sincero. E o grupo de Lloyd começa a ser gado de Merlin. Afinal, ela é uma maga lendária, uma verdadeira celebridade. Lloyd ainda não entende porque todos estão a elogiando tanto, com tanta empolgação, e então Merlin se aproxima dele, perguntando se ele deseja retornar para casa agora mesmo. Lloyd responde que quer continuar suas aventuras e aprender sobre todos os tipos de feitiços existentes para que possa criar ainda mais feitiços e se tornar ainda mais útil para seus amigos, sempre. Merlin fica feliz em ouvir isso, e então volta para casa com Will, percebendo que o perigo do renascimento do Rei Demônio ainda está presente e que precisarão do poder de Lloyd no futuro com certeza. Por outro lado, Lloyd e seus amigos chegam à luxuosa mansão que o rei os recompensou e estão super animados para continuar suas aventuras juntos como uma equipe. Mas é exatamente aqui que este vídeo chega ao fim. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nada. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê na próxima, combinado?